começando o Galera Gol Podcast. Estamos num estúdio bala, um estúdio espetacular. Ao meu lado, Alexandre Porpetone. E aí, Fefão? Tudo bem, beleza? Porpetinha? Tudo bem, amigos? Amigos da internet. Tudo bem, amigos? Conte-nos, aonde estamos? Nós estamos aqui no espetacular estúdio aqui da Três Telas. Da Três Telas, você também pode fazer seu podcast aqui. Que nem a gente tá fazendo aqui na Três Telas. Tem camarim, é show de bola para você fazer o seu podcast da sua empresa aqui na Três Telas, onde a gente tá fazendo Galera Gol. Estúdio Três Telas, não é verdade? Foi bem da tratado, Vila Olímpia hein? aí. Tem os endereços aí. Produção, onde... Coloque o endereço, Onde por tá favor. o endereço? Cadê o endereço? Cadê o QR Code? Meu Deus, produção. Você tá perdendo o controle do programa. Assim não dá, hein? Ai, Porpetone. E olha, estando num lugar especial, a gente só poderia ter um convidado para lá de especial, né? Verdade, com certeza. Esse cara eu sou fã. É um cara gente fina, é fera. Ídolo de uma das maiores torcidas do Brasil e de São Paulo, na verdade. Exatamente. Em vários lugares. Campeão, multicampeão. Só pra você ter uma ideia, Ah. ele jogou no Palmeiras, jogou no Flamengo, jogou no Santos, jogou no Itumbiara, jogou no Bahia, jogou em várias equipes, inclusive bicampeão brasileiro, bicampeão paulista pelo Palmeiras, campeão da Libertadores Campeão pelo da Palmeiras, Libertadores. bicampeão do torneio Rio-São Paulo, campeão goiano, Tá milionário! campeão da Taça Guanabara, o Porra! homem é fera demais! Quem é? Quem é? Grande Sérgio! Sérgio! E aí, Sérgio? Nossa, a apresentação dessa aí, pô, é respeito, né? Obrigado, Fefão, obrigado, Porpeta, pelo convite, parabéns pelo programa. Galera Gol, que já participei em outras oportunidades. É verdade, Rádio, né? participou da rádio, né, É. com a gente, pô. Pô. O Sérgio sempre foi parceiro da gente, pô, é um cara que sempre a gente gosta, encontra nos eventos, na resenha, Ah. tudo, né, cara? A resenha sua é sensacional, parceiro do passado aí. Mas você tá de parabéns, né? Porque você é um cara que imita aí com maestria, né? O pessoal aí. Obrigado. Eu sou fã, eu gosto muito dessa Obrigado, área do Sérgio. humorismo, né? Da humorista aí. Você é sensacional. Obrigado, Sérgio. Nosso querido Fefão também. Fefão. Obrigado aí, Galera Gol. Tamo junto. É isso aí, Sérgio. Você falou que o Sérgio que tá galã aí, né, mano? Pô, cara, eu falei, ou tá favorecendo esse lado do estúdio aqui, que aqui tá uma zica do caramba, né? O Sérgio tá Eu galã. tô remando ao contrário, muita gente tá falando. Agora é mais judiado, agora eu tô. Acho que é o tempo. Eu comecei a tocar um pouco mais, cuidar mais da imagem, né? Você treina, porque você, Treino. pô, você se mantém até. Tem gente que, né, desanda, né? É. Eu não sou a melhor pessoa pra falar de preparação física. Mas, tipo assim, tem uns ex-atletas que desandam pra caramba, né? Tem E uns realmente não foram atletas quando jogavam. É. Aí você percebe quando para. Eu sempre gostei, Porpeta, de treinar, desde moleque, assim, treinava muito. E aí, jogando profissionalmente, também continuei me aperfeiçoando cada vez mais. Eu sempre cuidei muito da parte física. Eu sempre quis ser o melhor e isso me ajudou. A genética me ajudou bastante. E quando parei, né, cara, 1,90 m e 90 quilos, e aí eu pensei comigo, cara, eu nunca vou passar do 100, esse vai ser meu projeto. E aí, porque você para, você relaxa, né? É verdade. E A aí gente, às eu- vezes, a gente para, relaxa. A Aí eu gente comecei, eu relaxa geral, né? Aí eu comecei a Meu treinar personal no trainer dia é a o dia. Vampeta. Me cuido bastante, treino todos os dias. E alimentação, mas gosto também, lógico, um vinhozinho, uma caipirinha, Ah. tudo com, né, Mas moderação. porque, por exemplo, lógico, o jogador de futebol tem um treinamento ferrado, Sim, né? Quando você tá diferente. lá. Assim, o que você faz hoje para se manter? Assim, qual que é o seu treino? Passa uma dica aí, passa uma dica pra gente. O que você tem? Como é que é o seu... Cara, eu sou muito ligado assim, eu sou muito naturalista, né? Muito raro eu tomar remédio. Então eu gosto muito de tomar eu vou muito nas dicas, né, dos profissionais aí de saúde. Eu pesquiso bastante. Então, por exemplo, à noite, isso é um conselho bem para as pessoas que gostam. Água, bastante água à noite, eu tomo água com limão espremido. De manhã, aquela colherzinha de vinagre de maçã, que é muito bom. A maçã verde é muito boa. Então eu vou nessas questões. E ajuda muito. O maçã verde não, que aqui é Corinthians. Mas aí eu treino também, alimentação e treinar. Então de manhã eu levanto, faço o meu aquecimento, flexão de braço, alongamento, abdominal, quando não vou na academia, e vou tomar meu banho. Você deve tomar banho todos os dias, não é isso? De vez em quando. É isso que eu falo para meus amigos. Antes de tomar um banho, você vai lá, faz um exercício e vai tomar seu banho. Ajuda muito, porque o corpo precisa manter a musculatura no corpo para você ter saúde. Então a gente tem que fazer isso. Porque a gordura, ela vai tomando conta e o músculo Mas tem vai aquele indo embora. negócio, correr não sei quantos quilômetros, Não, andar não sei quantos eu corro quilômetros, pouco. fazer esteira, não sei quantos... Uma esteirinha eu corro 20 minutos, meia hora, faço meu exercício diário, mas assim, não sou aquele cara que fico fazendo
eu vou para cuidar da saúde também, mas é lógico que a estética ajuda. Então, hoje eu só engordei, né, ganhei 5 quilos de massa, aliás, estou com 95, então estou bem. E você faz alguns jogos, né? Faço até legais, isso. beneficentes. Isso também ajuda. Isso ajuda também, né? Mas tem muita gente que tá meio... Por exemplo, eu vi a foto lá, o Batata, pelo amor de Deus. Ele virou uma batata mesmo, homem. Batata mesmo. Batata é um cara que... hoje ele vai nos jogos com a gente, né? Você falou muito bem. E é engraçado que eu, como goleiro, o pessoal ainda vê o fininho, o pessoal ainda quer cobrar. Eu tô com 52 já. E aí e é uma coisa interessante, porque o goleiro, se você for ver, ele é um cara que ele podia estar gordão, porque ele não tem que correr tanto. Os caras que têm que correr o campo inteiro estão gordaços, alguns caras, e o goleiro podia estar até acima do peso. Né? Mas isso aí, como eu te falei, é individual, né? Cada um tem o seu genérico, o seu estilo de vida. Eu sempre gostei de treinar. Então, como você falou, Batata, tem jogadores que eu treino quase muito, né? Eu treino quase todos os dias, quase na segunda, quase na terça, quase na quinta. E você foi prova disso num jogo que você falou agora aí, que você passou um pouco mal. Um desses jogos aí. A sua concentração não foi muito boa para o jogo que você fez. É verdade, você percebeu que o caso foi grave, que eu não consegui nem ir pro churrasco, né? Eu fui de ambulância pro hospital. Agora pergunta o que ele comeu horas antes do jogo, durante a noite. Porque ele dormiu horas antes do jogo. É verdade. E foi correr no sol no meio-dia. Meio-dia aí não dava, né? Um atleta exemplar. É complicado. É brincadeira, hein, Porpeta? Acho que eu tô morrendo. Eu cheguei na ambulância e os caras, ela pergunta. Eu falei, não, é sério, mano. O cara, não, mas você não vai infartar, não, mano. Porque quando é infarto a gente conhece. Eu falei, o menino teve semana passada. Eu falei, o que aconteceu? O cara morreu. Eu falei, porra, eu não quero que vocês tenham certeza, né? Eu quero que vocês me levem agora. Aí eu cancelo o churrasco. Aí que tá fogo. Mas assim, eu tenho que tomar cuidado também, né? Final de ano o pessoal ultrapassa o limite. E aí, se não estiver treinando, se cuidando, é perigoso mesmo. Mas você bebe? Olha, eu tomo sim a minha cervejinha. Eu não sou aquele cara que bebo muito, mas eu sempre gostei de tomar um vinhozinho, uma caipirinha, mas de final de semana. Não bebo muito de semana, não bebo. Trabalho muito. Final de semana, eu acho que todo mundo tem que curtir. Eu não sou aquele cara que... Antes do jogo prejudica, né? Muito. Eu não tomo nada antes do jogo. Agora tem gente que toma, né? Toma goleada. Goleada. Sergião, você falou, né? Depois que o jogador para, ele tem que se cuidar e tal. Foi difícil pra você parar? Porque a gente vê o Nenê, por exemplo, né? Todo mundo achou que ele iria se aposentar no Vasco. Ele vai lá e continua a carreira, vai pra uma outra equipe. O Dudu tá falando em se aposentar daqui a 7 anos. É difícil se aposentar? Psicologicamente é complicado. E depois que se aposenta, acontece o que com o jogador? Olha, o Sampaio falou uma vez, numa brincadeira, e eu peguei isso como lição. O jogador não se prepara para parar, ele se prepara para começar. Isso né? E aí, quando você vai parando, você tem aquela... Sabe, você está descendo a ladeira. Você fala, o que eu vou fazer? Quando eu parar de jogar bola, o que eu vou fazer da minha vida? Porque tem o segundo tempo da vida. E aí que entra aquela situação. Né? O que vai acontecer comigo? Então o cara fica meio em dúvida. Ele tem que se preparar mesmo para parar. Os 2 aninhos se preparando, estudando, vendo o que vai fazer, é legal. Porque aí você tem que se programar. Eu estou com 35, 37, 40, eu vou parar, eu vou me preparar para parar. Isso é importante. Aconteceu comigo o seguinte, eu me preparei, fui dar uma rodada por aí, fui no Tumbiara, como você falou, com 38, parei com 42 anos. Por que eu parei? Eu tinha condições de jogar mais ainda, até os 45. Mas aí você chega em time menor, aí você acaba tendo dificuldade. Você é responsável por bicho, você é responsável pela equipe, você acaba sendo até um treinador, dá conselho para ele, e acaba sendo difícil. Que nem eu falei assim, o goleiro ele consegue ficar até mais tempo, não é? Porque você não tem que correr o campo inteiro. Só se ele tiver uma boa condição física, ele consegue ir até mais longe. Tem cara que tem muita contusão, não consegue estender bem a carreira. Mas a sua passagem para ex-jogador é muito difícil. Teve um dia que eu acordei, né, em casa, tinha parado de jogar já fazia um mês. E aí, aquela rotina de você levantar e ir para treinar, eu levantei e comecei a colocar minha roupa. Minha mulher falou assim, onde você vai? Vou treinar. Sério, viu? Eu falei, mas você parou de jogar, pô, você não tá sabendo. Você olhou pro lado e falei, cara, e aí... já fica aquela rotina. Não foi só comigo que aconteceu isso. Teve mas não é que você tinha marcado nada, nenhum esquema aí que você quis dar? Não. Isso é a rotina. Não, só falando assim, não, ninguém tá vendo. Marquei um jogo aí, marquei um jogo. Marquei um jogo aí você não quis dar um H nela, não. Não foi isso, mas o jogador... Teste de fidelidade. Para. Final é forte. Mas é isso aí. E também tem a parte do ex-atleta que ele não está preparado até para a parte financeira, ele tem que se estruturar, é verdade. Ele tem que saber cuidar do seu patrimônio, né? Recentemente tivemos algumas situações aí que aconteceu
pessoal do Palmeiras, Bitcoin do Milton Criptomoeda. O que você acha desse pessoal do Palmeiras aqui que investiu em Bitcoin aí? Teve outros jogadores que tiveram problema, artistas aí. Você aposta 1 milhão e sai sem nenhum tostão. Que beleza, Bitcoin do Milton. E os caras não se prepararam, né, mano? Então, você tem que ter uma educação, uma gestão, você tem que pegar alguém que conheça de confiança que faça isso para você. E o jogador não nasceu para isso. O jogador nasceu para jogar bola, para jogar futebol. E a parte estrutural ele não consegue acompanhar a sua carreira. Ele não consegue se estruturar culturalmente. Ele vai indo, vai fazendo, ele vai aprendendo com a vida. Uhum. E a parte financeira, você vai aprendendo e às vezes aprende com os tombos. Com as pancadas. E você conhece bastante jogador que está em dificuldade, né? Sim, ex-jogador, bastante. Né? E não é culpa que o cara fez burrada, é que aconteceu. Às vezes as pessoas se aproveitam, que o cara não tem instrução. E aí aquela velha sem instrução não entra não, né? Sem instrução do profissional não é bom. Ô, Sérgio, e você, me fala uma coisa, porque você podia ser preparador de goleiro, você não pensou em ser preparador de goleiro? E outra coisa, sem ser o Rogério Ceni, assim, você não vê muito goleiro, né, sendo treinador, né? Pegando o cargo de treinador. Fora o Rogério Ceni, assim, não me lembro de ninguém. Você já pensou em ser treinador? E por que não tem tantos ex-goleiros, treinadores? E se você imaginou continuar no futebol dessa forma? Sim, já pensei em ser, mas nunca tive o convite. Dos últimos 10 anos para cá, são poucos goleiros que continuaram na sua carreira. O Rogério hoje é praticamente aí unanimidade nessa posição. Mas, nos anos 90 para trás, teve muitos goleiros, viu? Treinador. O Geninho, né, o Hélio dos Anjos parece que foi goleiro, o Leão, né, outros caras. Verdade. Vários goleiros, porque essa posição, você maldita olha... produção, hein? A produção não me avisa nada, o cara tem idiota no ar. Não, você conhece às vezes... Cuidado só me corrigir no ar, no pique. Mas aí hoje são poucos goleiros mesmo, porque o goleiro tem essa visão mais de ajeitar a defesa, de arrumar, o goleiro tem mais essa... então, porque o goleiro que vê o time todo, né? Que nem o Leão, né? Que foi um grande treinador também ali... E os goleiros têm essa condição mais avançada porque ele consegue arrumar a zaga, fazer... Taticamente, ele é um cara mais equilibrado. Você pode ver que é muito poucos treinadores atacantes. São mais aqueles volantes, laterais, porque os caras conseguem administrar melhor. É um pessoal que é mais tático, né? Mais assim, que teve ali naquela... Mas você não pensa em ser treinador? Cara, hoje já não, porque eu tenho uma boa instrução como treinador de goleiro, mas também não tive oportunidades. E tem uma questão, o treinador de goleiro sofre muito. Uhum. E viajar tudo de novo, falei, gente, 22 anos de profissional, viajando, longe da família. Depois eu falei, agora eu vou curtir minha vida. Trabalhando em outras áreas, mas nunca deixei de atuar no esporte. E hoje você está fazendo o quê, Sérgio? Hoje eu toco 3 empresas. Eu tenho uma empresa de eventos, que é minha, né? Que é a One Market Events. Tá milionário. Não, estamos plantando. Tá mais que você, hein, estamos plantando. É verdade. Impressionante, hein? A ganância do seu irmão tem 3 empresas. Aí, essa empresa de marketing de eventos, a gente faz jogos no final de semana, com os ex-atletas. Temos lá dentro da One Market Events a seleção de estrelas, né? Que é Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, para agradar todos os torcedores. Recentemente tivemos em Araçoiaba, deu 3 mil pessoas lá, Neto, Ademir da Guia, Taliba, Batata, Miller, Viola, Capitão, Galeano, Wendel, Sérgio Goleiro. O Sérgio Goleiro. Entendeu? Então a gente tem essas equipes que a gente manda. Cadê o Porpetone, né? Eu não tô vendo. Eu vou fazer uma convocação. O seu telefone vai tocar uma hora aí. Por favor. Legal, eu quero ver. Não é trote, não. Tem que concentrar, né? Hã? Concentração, não vai fazer o que você fez no jogo da Assunção. Concentração uma semana antes, hein? E aí eu tenho... Paralelo a isso, eu tenho outro trabalho que é uma empresa que eu toco de cartão de saúde, que eu tenho também, que recentemente fechei um acordo, e na área de transportes também, que eu mexo com o pessoal aí. Então, são 3 vertentes diferentes, mas que eu tenho muito conhecimento. Sérgio, você falou, né, que no final da carreira, às vezes você vira até técnico e você tem que negociar bicho. Você teve muito clube que ficou te devendo, cara? Ou ainda tem clube que te deve, cara? Não, os que deviam eu já fui atrás, resolvi. Foi atrás? Conseguiu resolver? Não era muita coisa, deu para resolver. Mas eu procurei sempre sair, né, deixar as portas abertas, porque... Você arrombava as portas, quebrava... Deixava a porta assim. Mas no Bahia eu joguei lá, tive
No Vitória da Bahia também, joguei nos 2 times. Sempre se eu tiver que voltar lá, eu tenho muitos amigos e é importante. Em Itumbiara, Goiás, fui campeão em 2008. Então, assim, a gente tem uma qualidade boa de amizade e se eu tiver que bater na porta um dia, eu tenho certeza que vou ser bem recebido. Muito legal. Sérgio, eu queria falar. Aliás, eu não entendo aí, por que colocaram a camisa do Palmeiras aqui? Pô, vocês estão de brincadeira, tá de sacanagem. Por que colocar a camisa do Palmeiras no jogo? Só porque o dono do estúdio é palmeirense, porque eu seja convidado. Não estava escrito no script que ia ter camisa do Palmeiras aqui. Você tá de sacanagem. Calma, Bisneto, calma. Ô, Sérgio, eu queria saber o seguinte, vai. Você fez vários jogos, né, top, sensacionais, mas assim, uma das mais, acho que emblemáticas de todas ali foi a final de 93, né? Não sei, que foi quando o Palmeiras saiu da fila de 17 anos contra o Corinthians. Tava tudo favorável para o Corinthians ganhar aquele Campeonato Paulista ali. Me conta aí um pouco dos bastidores aí do que rolou, mano. Eu lembro que teve um monte de coisa aí naquele jogo. Né? Inclusive, eu joguei muito. Você bateu uma falta na gaveta, craque Neto, que eu peguei. Pô, é verdade. Mas no jogo anterior, eu comprei pro Viola, que fez o gol do porco. Você não fala disso, né, Sérgio? Eu falo sim, porque isso aí ajudou a gente a dar aquela... né? O Viola, quando faz no primeiro jogo aquele gol, um gol que, né, poxa, ele foi muito oportunista, porque me pegou até, né, de calça curta, né, aquela bola passa muito com efeito. Foi o Neto que cobrou e o Viola. Muito difícil, não dava pra sair, ela faz a curva, o Viola foi lá e achou. Então, às vezes, esse gol aí, se não tivesse imitado o porco, acho que não seria tão, né? Ele foi lá e já imitou o porco, aquela questão. Aí, isso foi bom ou foi primeiro ruim? jogo. Qual foi a conversa depois do jogo? A gente vê que foi bom. Né? Tudo isso está marcado, está na história, então foi bom. Agora, antes, lógico que você não quer perder um jogo. Mas aí nós tivemos uma semana muito tumultuada. Porque o Vanderlei já levou a gente lá para Atibaia. Ficamos lá de segunda noite até sexta, né? Que o jogo foi no sábado. Cara, só treinamento e conversa e palestra. E aí aquela foto do Viola lá imitando o porco e torcida brava com a gente. E aquela foto o Vanderlei usou bastante. Ele colocava onde aquela foto lá? Deixar vocês pé da vida, né? Deixava pendurado lá no mural, lá a gente passava lá assim, via aquelas fotos lá e... Vocês estão prestando atenção no que tá acontecendo? O cara tá imitando um porco na cara de vocês, baralho! Vocês têm que estar com o Bilal duro lá! Vocês têm que estar de carrinho raspando fiofó na grama, baralho! Era tipo assim, ele motivava. Assim, e aí palestra toda noite, né? Treinava de dia à noite, aquela conversa. E eu lembro que os corintianos zoaram a semana inteira, né? Os palmeirenses, né? E aí a gente... A vantagem era do Corinthians. O Corinthians criou a vantagem, né? O empate era do Corinthians. Era do Corinthians. Nós tínhamos que ganhar no tempo normal e empatar na prorrogação. E aí, nosso treinamento foi semana inteira em cima disso tudo. E eu me lembro que nós pegamos o ônibus na sexta à noite, à tarde, e fomos para... Eu lembro, eu tenho uma memória boa. Fomos para o Transamérica, ali, o hotel, né? Ali, concentramos lá. E aí, cara, muito silêncio depois no dia da eleição. O Vanderlei não falou muita coisa. Engraçado que do ônibus, do hotel até o estádio, o ônibus ia ser um silêncio danado. Os caras tudo assim, quieto. Não, mas vocês estavam... Não tinha aquela... Todo mundo não tinha batuque, não tinha grito de guerra. Indo pra final. Mas vocês não estavam assim, aquela coisa tipo 300 de Esparta? Vamos acabar. Tá todo mundo puto, porque assim, tava todo mundo concentrado e louco pra chegar o dia do jogo. E eu lembro que a gente almoçou, o Vanderlei falou pouco, falou, gente, não tem muito o que falar, nós já trabalhamos, agora é com vocês. Aí nós fomos do hotel até o Morumbi, aquele silêncio, aquele pessoal muito concentrado, não tinha aquela... E aí, quando chegamos no estádio, né, cara, o Vanderlei falou mais um pouco e subimos. Cara, aí o jogo, vocês viram lá o que aconteceu. Mas peraí, mas teve ele contratou um monte de coisa ali. Tinha o Roberto Diogun, fizeram uma mandinga, fizeram um monte de coisa. Isso é coisa dele lá. Como foi o Roberto Diogun? O que ele fez? Não lembro. Eu sou um cara que não... Ele até usou roupa diferente, né? O Vanderlei trocou a roupa. Ele tinha uma camisa branca, né, que ele usava. Nós jogamos de meia branca, enfim, isso eu lembro até. Mas, cara, pra mim, eu tinha 22 anos, cara, moleque. Tava querendo jogar e quando entramos em campo ali, eu falei, agora, depois de 17 anos. Aí quando nós ganhamos o primeiro jogo, o jogo em si, 3-0, né? Isso. Mas uma coisa, Sérgio, naquela semana lá, teve pressão da torcida, organizada, que vieram cobrar jogador? Foi lá no Atibaia, no hotel, cobrar, né? Teve cobrança em cima da gente, jogaram até moedas, dizendo que era um time que não podia perder, que o time era um time contratado, que era um time rico, né? Por causa da Parmalat. Então teve muitas cobranças. Ali, eu me lembro disso.
O Vanderlei fez um trabalho muito, muito sério. Ele e o Brunoro. Tivemos muitas reuniões. E é o que eu falo. A concentração de sexta passado foi no hotel e a gente teve esse dia tranquilo. Quando chega na hora do jogo, que eu falo pra você. Eu lembro até hoje, tinha aquele subiozinho, né, um subio que teve no estádio, que acho que até o São Paulo foi jogar antes. Eu não sei se trouxeram esse subio. Um apito. Apito. Nossa, até hoje tá esse barulho do ouvido. E aí você não escutava nada. 104 mil pagantes, imagina. Mas era a maioria corintiana ali? Palmeirense. Era. E aí a gente faz o jogo, né, daquele jeito como foi. 3-0 no jogo em si. Aí foi pra prorrogação. Engraçado na prorrogação, Porpeta e Fefão, que eu tinha... Os gols foram Evair, Edilson, não é? Edilson e Zinho. Zinho. Aí na prorrogação, começa o jogo. Engraçado que uns 15 dias antes da final, eu tinha postado com o Evair uma brincadeira que ele fazia comigo, com o Marcos. Se vocês pegarem 3 pênaltis, eu pago um jantar. Isso antes, hein? E aí cara, ele bateu 10 pênaltis em mim, não peguei nenhum. Caramba! Eu pulava assim, ó, acertava o canto, não conseguia chegar, porque ele batia bem no pé da rede. Ele vinha olhando assim, e aí, cara, começa o segundo jogo, né, da prorrogação. Evair também. Sai o pênalti. Lembra? Jogava muito. Saiu o pênalti, eu tô aqui no gol, que eu olho ele assim, falei, cara, esse cara fez 10 gols de mim, não é possível que hoje ele vai... E falei, agora ele vai assim, andando assim, faz o gol. Falei, putz. aí o resultado virou pra nós, né, que o Corinthians tinha que ganhar. E aí tava com homem a menos. Então, outra coisa aqui, um detalhe ali, tinha sido um jogador expulso do Corinthians. O Henrique, né? Mas o Edmundo tinha feito uma baita falta violenta no Paulo Sérgio. E até hoje ele falou, pô, aquilo lá era... O que você achou? Não era caso de expulsão? Cara, eu acho que era pra expulsão. Mas o juiz não viu, né? Então... É verdade, era pra expulsão, né? Hoje, por isso que eu falo, o futebol teve várias situações no futebol, na época, de outros momentos, que interferências, assim, juiz... Se você for ver outros, né, o título que teve por aí, teve muita coisa. Botafogo mesmo, né? Se tivesse VAR no jogo Botafogo e Santos, o Santos teria sido campeão. Mas o Palmeiras era infinitamente melhor. Leite Parmalat, será? O Palmeiras era infinitamente melhor. Não tinha jeito. Não, tinha era infinitamente melhor. Então foi isso que aconteceu. E aí, cara, depois disso, pra mim, minha carreira foi 93. Aí eu tive o Rio São Paulo. Sim. Aí eu fui campeão novamente. Teve o brasileiro, eu fui campeão do brasileiro novamente. Isso. E menos vazado, ganhei o Charles Miller. Sim. Aí depois fomos para o torneio de Parma, ninguém lembra disso. Fui 4 vezes campeão em 93. Fomos campeão lá e eu peguei uns pênaltis lá. Você pegou. Você pegou muito pênalti na carreira, né, cara? É de perder a conta, né? Eu peguei bastante, cara. Se eu falar assim, eu não lembro de quantos, não. Qual que era a técnica que você usava? Eu olhava muito o time, né? O tempo do jogador quando levantava a perna, assim. O segredo é esperar. O cara chegar bem perto da bola. E aí, quando ele abaixa a cabeça para olhar para a bola, o corpo desenha onde ele vai bater. O corpo desenha. Aí você tem que estudar o corpo dele, o jeito que ele vai bater, o momento. E aí ele vira... Porque o destro, ele sempre vira para cá. 60% ele vai bater no canto direito. Mas aí aquele cara que... Tem goleiro que ele se joga, ele escolhe um canto mas e se joga. Isso que ele tem que fazer. Só que eu chego muito perto de onde ele vai bater, ele abaixou a cabeça e ele não tá me vendo mais. Ele tem que olhar para a bola para chutar. Aí eu já sei mais ou menos o que canto. Se eu adivinhar o canto, a chance de eu acertar é muito grande, de eu pegar. Então eu esperava ele vir, porque se eu saísse antes ele mudava. Aí fazia isso. Vinha olhando. Cada jogador tem uma especialidade. O Evair, você tem que esperar. Ele definia, porque ele vinha olhando para você. Aí você pulava ele, o que o Neymar faz hoje. Aí você fica ali, aí você fica olhando para ele olha para você, você não dá tempo para pegar. Então, existe jogador, você tem que estudar o oponente. E o que vocês ficam falando lá? Porque o goleiro fica sempre, quando o outro vai bater o pênalti, o jogador fica falando umas coisas na orelha do cara. Você tive curiosidade. O que você fica falando? Hoje é meu dia, vou pegar. E aí vai na cabeça do cara. Você fica azucrinando o cara? Você vai bater no canto direito, vou pular lá, vou pegar. E o cara, pô. Mas você chega a xingar o cara? Você é um merda mesmo. Você não vai fazer... Você é um idiota pro cara tentar te dar uma porrada. Tem uma brincadeira assim. Ele seria expulso se você provocasse ele te desse uma porrada ali? Aí sim, né? Seria? Claro. Então valia a pena. Falar, eu já peguei seu irmão, não sei o quê. Mas aí... na época eu podia falar isso, hoje não pode mais, né? Mas o Veloso... Hoje, pra falar, você tem que colocar a mão na boca. Mas já teve essas idiota arrombado. Mas teve um zagueiro que fez isso com um atacante e o cara dá porrada nele, ele se joga. Quem é? É mesmo? Mas a questão dessa brincadeira do pênalti, tem uma brincadeira legal com o Alex e o Veloso. O Alex jogava no Curitiba antes de ser contratado, e o Veloso jogava no Palmeiras, né? E aí o Alex contou, quando chegou no Palmeiras, que é essa brincadeira aí.
Fui bater um pênalti no Veloso, aí o Veloso veio me provocar. Falou pra mim assim, Alex, eu sei onde você bate, hein? Eu sei onde você bate. E aí voltou pro gol, né? O Alex contando isso. Aí o Alex correu e bateu e fez o gol assim, né? Tá. Aí o Alex passou perto dele correndo comigo e falou assim, eu sei onde você pula. Aí eu falei assim, pô, Alex, é judiação, né? Então tem essas brincadeiras. Agora, do jogador provocação, nossa, Palmeiras e Grêmio então, lembra? 95? Lembro. Nessa época aí, o Antônio Carlos, meu. O cara dava de mão no Paulo Nunes, Rincon e Paulo Nunes também, né? Teve uma briga feia entre os dois lá. Inclusive, Sérgio, a gente tava até falando aqui de provocação e de brigas. Vanderlei Luxemburgo, sempre quando chegava num clube, ele brigava com um medalhão. E eu me lembro de uma época que ele brigou com o Edmundo. Ele peitou o Edmundo, saiu uma briga feia lá. Conta como é que foi isso aí, cara. Cara, essa briga aí, eu vou contar em primeira mão. Olha aí, ok. Olha o corte. Então, mas muitos não sabem dessa briga, né? Não foi nem com o Edmundo, foi com o Edmundo e o Antônio Carlos. E foi muito séria foi uma briga que teve lá contra o Náutico de Santa Cruz. Uhum. Eu estava no banco esse dia do Veloso. E brasileiro, né? O Valdir de Moraes era o treinador de goleiro. E aí o Antônio Carlos e o Edmundo tinham essas brigas. Às vezes errava o gol na frente, o Edmundo falava aqui atrás, o Antônio Carlos xingava ele lá, e os dois brigavam muito. E o Vanderlei já estava meio puto com essa situação. E a gente sabia que o Edmundo tinha esse temperamento, mas o Edmundo ele brigava pelo... Então, a briga existia, mas dentro de campo era tudo em prol do time, né? Cara, aí foi engraçado. Aí os times dos caras fizeram um gol, e caramba, aí na virada do primeiro tempo fomos pro vestiário. E lá no Nordeste, assim, o estádio, ele não tem aquele... É debaixo do arquibancada, e o vestiário não tem, só tem a parede. Não é até em cima. E tem, então, é tipo assim, não tem o teto. E aí você tem a porta, beleza. Rapaz, o pau comeu lá dentro, começou aquela briga, né? Pegou lá, o bicho pegou. E eles saíram na mão. E aí o mesmo. Clebão, os caras ali tentando segurar o Antônio Carlos tava cego. Querendo ir pra cima do Edmundo. Querendo ir pra cima do Edmundo e tal, não sei o que. Aí o Vanderlei começou a falar e tirou o Antônio Carlos. Falou, não, você tá fora, vai descansar, que você tá... Mas isso aonde? Lá no jogo mesmo. No vestiário, no intervalo. No vestiário. No vestiário. Na virada do primeiro tempo. Intervalo. Aí o E aí Luxemburgo chegou lá e... bicho pegou, né? O bicho pegou e tal. E aí eu quieto ali, né? Se apartando, o chuteira voando pro outro lado. Levei uma estrada nas costas. Falei, puta merda. Aí o que eu fiz? Encostei lá, né? E fiquei só de olho. Aí o seu Valdir, como conhecia muito o Antônio Carlos, do São Paulo, né? Ele puxou o Antônio Carlos para aquela sala. O Vanderlei precisava dar para eleição. E aí ele tirou o Antônio Carlos. Aí começou a dar para eleição. E o Antônio Carlos entrou na sala lá e o seu Valdir acalmando ele. Cara, do nada esse cara, meu, pulou o muro, a parede. Caramba. Pulou a parede. Nossa. Pulou assim, cara, e caiu bem do meu lado. Caraca. Na minha frente. Ele ia ou pra cima do Vanderlei, acho que ele ia pra cima do Vanderlei. E o Edmundo tava onde? Eu tava quietinho já, sentadinho ali. Já tava Aí ele ia pra cima do Vanderlei, o que aconteceu? Eu peguei, abracei ele, levantei ele assim. O Antônio Carlos, peguei, abracei ele assim, levantei ele, levei ele pra dentro do coisa de novo. Aí ele falou, me solta, Veloso, me solta. Tava tão cego. Me solta, Veloso. Veloso. Eu achava que era Veloso. Aí eu peguei, levei lá pra dentro de novo, tranquei a porta. Resumindo, ajudei ele, porque ele ia fazer merda. Aí você falou, não, agora eu que vou te bater, que eu não sou Veloso, cara. Aí, depois disso, tivemos o jogo, acho que, eu não lembro se ganhamos ou não, mas acho que foi tudo bem. Na volta, tivemos a reunião no CT, né? O Vanderlei falou com todo mundo. O Antônio Carlos estava mais tranquilo, aí acertou, apazigou, foi tudo legal. E teve essas desavenças. Então, Palmeiras nessa época, eles pegavam. Com certeza, a gente aqui chama apaziguador de atletas, porque tinha muito atleta problema, tá certo? Acho que é o rei da cocada preta. Tinha que botar filosofia no Jateta, tá certo? Ô, Luxemburgo, você quase apoiou do Antônio Carlos, cara. Não quase apanhei nada, tá certo? Porque eu tenho jiu-jitsu, tá? Eu sei fazer, eu sei dar uma gravata nele, que eu tenho gravata importada, gravata da Armani, gravata, um negócio é dar a gravata nele e ia desmaiar o cara, tá certo? E você também, você foi um grande goleiro. Você sabe que o Sérgio foi um grande goleiro por causa de mim. Verdade. Que eu implantava filosofia Verdade. nele. Eu falava assim, cata essa bola, porra! Não vou espalmar não, baralho! Você tá louco, porra? É pra tirar de escanteio, baralho! É verdade. Tá certo? E aí o atleta correspondia, tá certo? Que é um grande jogador e por isso que é um dos maiores goleiros da história do Palmeiras. E eu devo muito a você, hoje. Vanderlei. É verdade, devo muito a Vanderlei. Pode pagar no Pix. Já que você deve pra mim, pode pagar no Pix agora. Meu celular não faz Pix. Ah, é? Mas É o sacanagem, Vanderlei me ajudou muito mesmo. Já até tá complicado.
cara. É verdade? Mas dou muito. E isso que eu queria te perguntar. Porque tinha na época, desculpa te cortar, o Veloso, né? Ele era o primeiro goleiro, machucou e eu joguei esses títulos todos. Sim, sim. E aí eu ganhei todos esses títulos como titular. 22 anos, cara. É verdade. E lógico, você tem uns erros, você vai tendo falha, mas eu era muito técnico também, então eu ajudei. Cara, e aí foi. Só que na virada do ano, tinha sempre um ano de contrato. Quando virava o ano para 94, o que aconteceu? O Veloso foi falar com o Vanderlei, né? Se ia ficar ou não. Tava eu, o Marcão e o Veloso. Nossa. Aí o Veloso falou para ele, o Vanderlei falou, não dá para tirar o Sérgio é o titular, você vai ter que procurar clube. Caraca, e aí o Veloso foi pro Santos. Porque o Veloso achou que ia voltar no meu lugar. E aí, com os títulos que eu ganhei com a continuação, Não tinha como te o Vanderlei bancou. Então o Vanderlei falou assim, não, o Sérgio vai jogar. E aí ele foi pro Santos. Aí ele volta depois, no 94, mas no finalzinho. Aí ele participa dos títulos, onde eu saio, ele entra. Então essa é o ano de 94. Existe essa rixa entre os goleiros ou vocês são muito amigos, então quem tá como titular tá tudo certo? E se você tá perguntando, porque foi uma coisa muito louca, porque o Palmeiras nessa época, porra, você pegou essa época que tinha o Veloso, que é um baita ídolo do Palmeiras, muito bom. O Marcos, que é o São Marcos, surgindo. e você. Como é que foi isso aí, né? Nesse tempo, assim, pô, você chegou, você era o reserva do Veloso. Então, como é que foi essa transição? E depois do Marcos, como é que foi, né? Foi assim, o Veloso era o titular, eu entrei no lugar dele, fui campeão, porque o time não era campeão há 17 anos, então fui tido como pé quente. Começou por aí. O ano inteiro eu ganhei 4 títulos. Na virada de 93 para 94, eu comecei bem de novo, mas comecei a ter algumas falhas. Isso é normal. Né? Aí o Veloso voltou no meio do ano, o Vanderlei coloca o Veloso no meu lugar. Eu fico no banco do Veloso. Vai de 94 para 95. Aí, em 95, o que aconteceu? Eu comecei a jogar alguns jogos, o Marcos vinha no terceiro. O Marcos não tinha estourado ainda. O Marcos ficou muito no meu banco em 93, porque eu joguei e o Veloso estava machucado. Aí ficou, né? O Veloso ficou em 95, fiquei no banco, e aí começamos a rodar. Aí, em 96, do ano 95 para 96, onde eu vou para o Flamengo. Aí eu fui buscar meu espaço, com 25 anos, fui para o Flamengo. E aí lá não fui muito bem, adaptação, foi difícil para mim lá no Flamengo. E aí o Veloso joga o 96, é um time dos 100 gols, o Marcos reserva. Essa é a história. Em 97, eu volto pro Palmeiras, 96 para 97, aí fica os 3 novamente. Nossa. Só que aí o Mustafa, o presidente, falou, não vou renovar o contrato do Sérgio. E aí eu fiquei em casa 10 dias, cara, fiquei louco, né? Falei, pô, o que eu vou fazer? E aí o Filipão me chamou e falou, Sérgio, fica treinando aqui, fica aqui para você renovar. Me deu uma força. Em 97, não, isso foi... E aí eu fiquei em 97, o Filipão falou assim, ó, vai na Portuguesa que eles estão precisando de um goleiro lá. Me indicou para a Portuguesa. E aí eu fui para a Portuguesa. Fiz o melhor campeonato meu brasileiro 97 na Portuguesa. Pode ver lá, se vocês pesquisarem. Sim. Nós classificamos acho que primeiro ou segundo entre os 8. Só que nós perdemos um monte de campo porque não tinha potencial para, acho que a capacidade, o Canindé. Jogaram a gente para jogar no Morumbi. Até porque é uma coisa inteligente, né? Porque você vai para Portuguesa, o goleiro vai trabalhar bastante. Muito. E aí eu peguei lá um treinador goleiro muito bom. Foi uma decisão. Não, o time era bom, cara. O time era muito bom. Ó, Sérgio Valmir, Jorginho, irmão do Júnior Baiano, César, que jogou no Corinthians e Palmeiras, o Augusto, lateral esquerdo, volante Roque e capitão. Certo? Ailton, Rodrigo Fabre, Tuta e Alex Alves. Time fera. Edinho era o treinador. O time nosso foi voando. E o treinador de goleiro o meu treinador de goleiro era o Carioca. Eu estava muito bem treinado. E aí fui bem demais na volta, né, da Portuguesa para o Palmeiras, no retorno. Aí o Mustafa, eu fui eleito melhor goleiro de 97. O Mustafa não quis me vender, a Portuguesa foi me comprar. E aí eu achei que era para a Portuguesa, né? Vendi. Aí eu fiquei no Palmeiras meio que largado, 97 para 98. Aí não jogava os 3 junto nunca. Aí o Veloso jogando e o Marcos. Aí o Vitória foi me contratar, me prestaram lá pro Vitória. Fiquei um ano lá, foi muito bem de novo. Mas nunca me venderam. E aí em 98 eu fui muito bem no Vitória. Voltei pro Palmeiras em 99, onde aconteceu tudo aquilo. O Veloso jogando. Aí o Filipão falou assim, fica aqui, me ajudou de novo. Você vai ser o terceiro, mas reveza o banco com o Marcos, porque fica aqui. Aí eu fiquei lá, cara. Assinei o contrato, fiquei lá, aí eu ia revezar, era Paulista, Brasileiro, Paulista, Copa do Brasil e Libertadores. Olha só. Aí o Veloso no jogo lá, no rachão, machucou a perna, rompeu o músculo aqui, aí o Marcão entrou de titular em 99. Aí o Filipão falou assim, é vez do Marcão, agora você... Eu falei, não, professor, aqui nós temos um respeito.
E aí ele colocou o Marcão, eu fiquei no banco do Marcão. Aí começa a história. De 99 até 2007, o Marcos joga, campeão de tudo, eu vou atrás, só na sombra. Ele vai renovando, eu vou renovando. Então, eu joguei 347 jogos como titular, 10 títulos pelo Palmeiras. 10 títulos muito pelo legal. Palmeiras. Caraca. Sensacional. Parabéns. E você era muito amigo do Marcão, muito, né? muito. Vocês chegaram a dividir Aí tem história você demais. tem casa várias- juntos, eu lembro que né? ele contava cada resenha aí. Muita história. Qual que foi a maior, assim? a Cara, maior? Vocês moraram tem juntos, muitas, né? Cara, é assim, 2 caipiras, você imagina. Dois jagunços, né? Que a gente brinca, né? Você é da onde Eu mesmo? sou do Paraná e o Marcão do interior de São Paulo aqui. A gente se deu muito bem quando a gente se encontrou. Logo em 93 que o Veloso se machuca. Eu recém-casado, cara, fui morar num apartamento aqui, minha mulher não sabia cozinhar. E todas as noites eu saía, minha mulher, vamos na minha mãe. Eu saía do treino, passava em casa e ia jantar na minha sogra lá em Barueri, Carapicuíba. E aí o Marcão morando de bar aqui, bancada. A gente começou a fazer amizade, eu fui lá visitar ele lá, falei, meu, que lugar é esse, velho? Ele falou, Sérgio, eu falei, vamos jantar na minha sogra? Eu falei, vamos lá. Fui com ele, jantamos lá na minha sogra, pegou amizade com meu cunhado, com as minhas cunhadas lá. E o cara é muito carente, ele tava morando sozinho em São Paulo. E aí é onde o Marcão começa essa história toda. Eu fui devolver ele pro CT, era mais de 11 horas da noite, tava fechado. Nossa. Eu falei, vamos lá, tem um quarto, você fica em casa. Ficou 1 ano e meio em casa. 1 ano e meio. Aí começa a história. Ele foi e ficou morando nesse quarto na minha casa, eu jogava, ele era o reserva, a gente só saía junto. E ele, cara... Ele pagava aluguel? Não, aí ele ajudava ficava no na condomínio? minha casa e na casa da minha sogra pra sair com meu cunhado. Dois solteiros. Aproveitou. E ele começou a pegar todas essas deixas aí, o casamento novo. Ele adorava fazer essas palhaçadas, porque o bicho era... E aí ele rachava o bico, porque eu fazia só as artes, só cagada, né, velho? Quando você casar de novo, só faz coisa errada. E aí ele começou a pegar essas tiradas aí. Do feijão, a história do Monza. Como que é a história do... O feijão é assim, e a história é muito... todo lugar que eu vou, eu tenho que contar essa história. A minha esposa, ela não cozinhava muito bem e demorava para fazer a comida, né? O almoço. Uma vez nós chegando em casa, depois do treino, cansado, porque o Marião, o treinador de goleiro, judiava demais. Mas por isso vocês ganhavam tudo, né? Aí chegava em casa cansado, meio-dia, minha mulher levantava tarde, ia fazer o almoço. Aí o Marcão sentava assim, puta, hoje o almoço vai sair tarde, hein, meu? Ficava falando no meu ouvido. Eu falei, não, calma. E aí ela tinha que voltar pro treino da tarde. O que ela fez? O almoço e tal, e ela esperando. Passava Globo Esporte, nada. 1 hora da tarde, nada. 1h30, nada. Aí eu já fiquei nervoso. Na hora de comer, né? Aí ela botou a comida na mesa, sentamos lá. Eu fui dar uma de valentão, né? E o Marcão contando é engraçado demais. Aí eu olhei assim e falei assim pra minha mulher, pô, mas você não fez feijão? Aí ela apelou, né? Eu falei, pô, você fez tudo isso e não fez feijão? Ah, você quer feijão? Aí foi lá, deu um potinho de feijão, de arroz, de açúcar, lembra? Jogou o feijão tudo em cima de mim. Assim, Caraca, mano. e saiu chorando pro quarto. Caraca, mano, do nada. Do nada. Aí o Marcão saiu pra varanda e falou assim, nossa, o Sérgio vai matar ela. E aí, cara, eu olhei pro feijão no chão ali e tal. Isso aqui é feijão, tá o feijão. Aí eu peguei e comecei a catar todo o feijão. Nossa. Botei tudo de volta, aí eu tava catando os últimos grãos de feijão, o Marcão volta. Caraca, meu, eu achei que você ia fazer alguma coisa, você ia brigar com ela. Eu falei, deu sorte que não era cozido, senão eu arrebentava com ela. E aí ele fala essa história, mas assim, ele vai pegando, né? Tem a história do Monza, tem a história do... Que ajudou a empurrar o carro, é? Tem muitos. Aquela história também é boa, né? Boa. Muito legal. Mas então ele vai contando essas histórias, botou no livro, aí onde eu vou, tem que contar essas histórias. Cara, mas... A do Monza você sabe? Não. Conta a do Monza, Sérgio. A do A Monza é muito boa. eu e ele também, eu botei o carro para conserto, para fazer a revisão, e aí ficamos de pé. E nosso apartamento, meu apartamento, o CT era perto. Ali na Lapa, Vila Romana ali. Sei. Aí tô lá, 2 grandão lá esperando o táxi. Aí passa um cara suado, tudo correndo assim. Aliás, passa um cara com um Monza velho e morreu na nossa frente o Monza, assim, ó. Nossa. Aí o Monza morreu, o cara desceu, tudo olho regalado. Falou, vocês dois aí, você não ajuda um empurrão no tranco, não? O Marcão falou assim, multa aí. O cara montou, né? Pegou, foi embora. Aí voltamos pra calçada pra esperar o táxi. Chegou outro cara correndo, suado, tudo desesperado. Pô, você não viu o cara passar com o Monza marrom aqui, não? O Marcão falou assim, vi sim, por quê? O cara acabou de me assaltar ali em cima. O Marcão olhou assim, pô, Sérgio, ajudamos o cara a roubar um carro. Caralho. Aí por aí vai. Nossa, Essa história é sensacional, Sérgio. Ele contando, cara, é um contador de história. Né? Mas naquela época tinha um monte de jogador também, né? No Palmeiras, um monte, né? Tinha Edilson, Edmundo, Evairzinho. Aí tem muita resenha, né? Daniel De Frasson, coisa... Maurílio, Giancarlo.
Essa galera toda. Amaral, nossa, Amaralzinho. O Amaralzinho, porra. Ele se aprontava, né? Aprontava. Coitado dele também, ele subiu do Júnior junto com o Marcão. Ele, a Juari, Amaral, essa época, os juniores do Palmeiras que ganharam o título lá, né? E o Amaral também começou. O Vanderlei também deu muita moral pra ele. Quando pro Amaral. Disseram que o Amaral era muito rápido, né, cara? Ele roubava a bola do cara e devolvia pra ele. Ele não sabia passar direito. Aí ele roubava de novo. O Vanderlei gostava muito dele. Disseram que o Amaral era resenha o tempo inteiro, né? Ele também tinha a sua história. Mas até hoje tem mais, né? Tem. A quebradeira era muito forte. Amaral. Mas tem alguma história que você se lembra muito engraçada que aconteceu lá de vocês lá em viagem, de jogo, assim? Tem várias, cara, várias. A história do Forró do Gerson, todo mundo já sabe. Que eu tava lá em Teresina, eu tava participando desse evento. E aí o Amaralzinho, o Vanderlei liberou a gente pra fazer um sabadão. Ele falou, tá liberado, jogo, semana só segunda-feira que tem jogo. Era um mês lá, cara, fazendo jogo. Copa dos Campeões, eu acho que é isso. Eu acho que era, Copa dos Campeões, isso aí. E aí a gente foi liberado o sábado pra gente... Aí todo mundo saiu pra lá, pra cá, e aí o Amaral chegou na hora de jantar. Falei, gente, achei uma casa de show aí fantástica, vamos lá dar um rolê hoje. Aí, pessoal, onde que é? Forró do Gerson. Aí todo mundo, né, sobe, vamos comer, sobe, todo mundo aqui embaixo, depois no saguão aqui, vamos alugar uma van e vamos todo mundo pra lá. E, cara, todo mundo empolgado, desceu, todo mundo botou a roupinha. Todo mundo na van, né? Todo mundo na van, fomos pra lá. E o Amaralzinho lá, só como comandante. Entra aqui, entra ali. Entra ali. Pra ir no Forró do Gerson. Aí ele falou, aqui, chegamos lá, cara, uma rua larga, assim, toda escura. Ele falou, aqui, eu tenho certeza. Aí os caras, como é que é o nome do lugar, Amaral? Forró do Gerson, pô. Aí paramos perto de uma casa branca, assim, olhamos pra cima. Como é que era meu nome? O nome, Amaral? Forró do Gerson. Vai fazer Forró do Gerson, seu nariz. Você quer forro e gesso? E aí todo mundo fica pé da vida com ele. Então, o Amaralzinho tem essas tiradas também. Mas pode falar. Para o ímpar, joga quem pô. Fala aí, Fefão. Não, eu queria... Você teve muitas histórias fora nos bastidores, mas também em campo, né? Qual foi o seu jogo mais marcante, assim, na tua opinião? Tem vários, cara. Eu tive muitas passagens, assim, de alegrias também, né? Muitas. E, logicamente, muitas tristes, né? Que deixa você... A queda, por exemplo, 2002 para a segunda divisão foi muito triste para mim. Foi contra o Vitória, não foi? Contra o Vitória. Eu lembro, hein? E o Marcos machucou, faltando 5 jogos, ele rompeu aqui o músculo do adutor, né? E aí entrou, aí os caras brincam, aí entrou o dublê. Porque naquela época, o dublê entrou agora, porque... Mas o Marcão machucou mesmo e eu tive que dar sequência nesses 5 jogos difíceis, porque, poxa vida, cair para segunda divisão é surreal o negócio. Eu não dormia à noite, cara. Por concentração, você ficava... E a cabeça a milhão. 2 horas da manhã, você fica pensando no jogo. Eu lembro que eu tava na praia quando o Palmeiras caiu. Aí eu vi um cara lá com a camisa do Palmeiras olhando pro mar. Eu falei, mas acho que esse cara eu ficava olhando, eu falei assim, será que eu chamo o salva-vidas? Porque tinha acabado de dar o resultado, o cara tava assim olhando pro mar ali com a camisa do Palmeiras. Foi difícil. E aí, quer dizer, nós passamos um período muito difícil. Você cai pra segunda divisão. E graças a Deus eu também não tive culpa nos gols, assim, que prejudicou, né? Isso que é a minha preocupação. E lógico, o time era muito bom, mas nós não tinha tempo para recuperar. Eram 18 jogos só. Quem que era o técnico? Levi Coupe. Não tinha o segundo turno, aquele ano lá. Foi 18 jogos direto, aí caiu. Cara, eu falei, poxa, aí nós jogamos segunda divisão, o Jair Pisserni, aí o Marcão ficou também, o Marcão teve proposta da Inglaterra, não quis ir. Aí jogamos segunda divisão, eu ajudei também, fomos campeões. Entendeu? Então, esse é um momento difícil, né, que a gente passa no clube. Depois... Pô, mas ganhou a segunda divisão, falar a verdade, né? Você vê que o Palmeiras também não foi fácil não, hein? Não foi fácil não. Não foi fácil. Tinha o Marília muito bem, tinha o Sport, Botafogo. Sim. Os 4 times era difícil, cara. Sim. E a torcida lotava todo o jogo, né? Na Série B, né? Tinha um tal de o Incrível Hulk também, né? O Incrível Hulk também ia. Agora, nesse momento que o Palmeiras estava para cair, você nem saía de casa, né, Sérgio? Porque se saísse, poderia até ser agredido, né? Eu, no caso, eu tinha sido campeão já, várias vezes, não era tão cobrado assim. Mas os outros jogadores, tinha jogador que era... Se saísse, os caras faziam... Eu lembro uma vez que eu fui no mercado, cara, e aí eu fui xingado, mas era um torcedor do Corinthians, né? Ah, é? Começou a tirar onda e tal, e eu fiquei... Aí minha mulher falou, não... E aí você tá tão assim... Nervoso. E aí você acaba... Quer dizer, você tem que ter controle, né? Engraçado uma vez que
eu tinha caído de segunda divisão, né? Eu morava num apartamento na Caraibas ali. E meu filho, em 2002, a minha filha tinha nascido, né? 2003, minto. Ela estava disputando já o campeonato da segunda divisão. Minha filha, em 2003, tinha nascido. Aí a minha mulher mandou comprar fralda de madrugada no Extra, porque o Extra era 24 horas, né? Fui lá. Aí tô lá, cara, 1h30 da manhã, estressado. Eu tô lá assim, aí fui pegar a fralda, aí escutei só assim, ô Sérgio Frangueiro. Essa história é muito engraçada, velho. Aí eu falei, não é possível, essa hora não. Olhei pro mercado vazio, assim, nada. Falei, aí eu, ô Sérgio Frangueiro. Me xingando mesmo. Falei assim, vou pegar esse cara, mano. Vou pegar esse cara. Eu já revoltado. Fingi que tava pegando outra coisa. E sabe aqueles espelhos de retrovisor grande que tem no mercado? Já viu isso aí? Já. Que você olha assim, bate o reflexo. Eu tô vendo, aí eu vi o cara. Nele, uma roupa assim meio escura, né? Me xingando e abaixava, assim. Torcedor, não era nem meu. Eu falei, esse cara... Aí eu tô de migué ali, fui no caixa, marquei o cara, né? Falei, agora eu vou pegar ele. Mas nervoso, velho. Eu vou dar um susto nele. Aí paguei. Escutei, ô Sérgio Frangueiro. Aí eu falei, beleza. Aí eu saí do caixa, fui no estacionamento. A única saída era por ali. Fiquei paradinho ali, cara. Fiquei uns 5 minutos esperando o cara lá. Falei, agora eu vou pegar. Aí, quando o cara veio vindo, eu só fiquei mirando assim. Quando o cara pintou na minha frente, deu um pulo na frente dele. O cara falou assim, fala agora quem é o Frangueiro, seu... Pelo amor de Deus, olhando na minha frente. Pelo amor de Deus, não, tô brincando. Olhei pro cara e falei assim, te conheço da onde? Você tá me xingando? E o cara falou, não... Tá, rapaz. Nossa, quase eu fiz merda. Caramba. Você imagina? Nossa, o cara tá comprando fralda pra fazer merda em campo. É bem isso. Então você passa cada uma, velho. Cada uma. E aí as histórias ficam na memória. Isso aí foi uma delas. Mas tem várias, tem outras aí que você... Porque vocês até esquecem, né? Às vezes vocês vão de Palmeiras, de glórias e também derrotas, assim, você tem história pra caramba. Teve uma que eu tive que ir numa padaria, ajudar um jogador a sair da padaria depois de jogo. Perdemos um jogo. Lá ele quis ainda comprar pão, achando que tava... Sérgio, pelo amor de Deus, vim aqui que os caras estão aqui, quer me pegar. Eu falei, você tá de brincadeira, velho. Fui lá, conversei com os caras da torcida. Eu falei, gente, não faz isso não. Aí fui lá, não, beleza, Sérgio. Paz cada um, né? Quem era? Não, pode falar. Agora o Washington Oreia, centroavante. Caraca. Mas não é que vocês perderam da Portuguesa e ele foi comprar pão lá. Tá uma fase ruim, cara. Você tem que ficar em casa. Fase ruim você tem que respeitar. O torcedor, ele mas eu já vi, mas tem jogador que às vezes... Já passou perrengue aí. Não, mas tem jogador que às vezes o time perdeu e ele tá na balada no mesmo dia. Mas jogador já sofreu. O cara pegou ele na balada. Já conheço muitos. Né? O torcedor vai lá e pega na balada. Eu já vi um jogador que uma vez tomou uma goleada de 4 e tava no camarote lá, de boa. Momentos, né? Às vezes não prejudicou na tabela e tal. E tem cara que tem moral pra sair. Agora tem uns que não tá lá com essa moral ainda quer. Aí os caras vão buscar. É complicado. Eu já vi muitos. Opa, tá em tal lugar, os caras vão buscar. Mas o que eu queria te falar assim, qual que foi assim, o jogo que você achou assim, uma maior pressão assim, e que você falou assim, poxa, esse aí foi sensacional que eu ganhei, e qual que você falou, pô, esse não podia perder, que você se arrepende até hoje, esse dava pra ter ganho e perdeu por besteira. Então, eu tive um momento na carreira que eu fiquei muito emocionado, mas por conta de algumas coisas que aconteceram, né? Por exemplo, a Copa dos Campeões de 2000, eu participei, fui bem demais, tal, não sei o quê. E aí ia ter a Libertadores, né? E é claro que aí existia a hierarquia, tal. O Marcos também estava como titular. E aí eu achava que pelo menos eu ia estar começando a Libertadores, que eu estava muito bem. E, enfim, quando fizeram as camisas, a numeração, eu já estava como 12 e tal, e ele estava como 1, né? Ele titular. Voltando. Então, assim, a preferência nesse momento foi dele. O treinador chegou e já colocou ele. Fiquei pé da vida. Falei, cara, mas tudo bem, vou respeitar. Eu finalizei o campeonato bem e ele estava machucado, voltou. E aí, começou o campeonato, mas o campeonato foi lembra do Paraguai? Tinha um jogo, acho que é Libertad, que teve um jogo que o Palmeiras tinha que classificar naquela repescagem que tinha da Libertadores. Acho que foi contra o Libertad, viu? Né? Você vai lembrar disso. E aí eu fiquei tão assim, preso, assim, tão nervoso, tão por dentro, que eu não tinha... E aí, cara, aí aconteceu o seguinte, no Paulista, o Marcão foi jogar contra a Portuguesa Santista, o jogo lá foi difícil. É a pré-classificação, né? Pré-Libertadores, isso mesmo. O jogo lá foi difícil. Nós tinha que empatar aqui para passar. E aí, cara, o jogo tinha um jogo no meio de semana contra a Portuguesa Santista. O Marcão se machucou na saída lá. Nossa. Machucou.
E aí, isso foi no domingo. Na quarta-feira, o jogo era em casa. Uma responsabilidade, cara. Pensa numa responsabilidade. Aí, quem entra? E aí, eu, pé da vida, né? Falei, cara, sobrou pra mim, né? Vou lá e tal. E esse jogo eu tava muito engasgado. E começa o jogo e tal. E aí, peguei uma bola muito boa no primeiro tempo. Peguei 2 e tal. E aí, o jogo foi 0-0. Não precisava do empate. Esse jogo foi empate, cara. Os caras vieram pra cima. O Claudeci foi expulso. Sim. Aí os caras vinham pra cima, e eu ali pegando, levando o jogo daquele jeito, cara. Aí acabou o jogo. Aquela empate de sabor de vitória. Cara, aí eu cheguei no vestiário e tal, fui lá no canto, cara, não aguentei, mas desabafei. Saí. Aí tava lá no cantinho lá e tem o auxiliar técnico, que é do Vanderlei, né? Do Estevão Soares. Eu não lembro o nome dele, cara. Foi lá, me abraçou e tal. Eu falei, não, beleza. E aí, quer dizer, é aquela hora que você sente, cara, eu sou... Tipo assim, você serve pra isso, entendeu? Então, eu fiquei meio revoltado nessa época. Foi uma coisa que eu senti muito. Então, isso me marcou muito. Mas isso serviu também para, logicamente, dali nós fomos embora, quase nós fomos campeões, porque nós fomos praticamente garfados lá contra o Boca, né? Lembra? Foi, aquele jogo... Você é louco. E aí, tivemos aí chance de ser campeão, não fomos, por conta de muitas coisas. Mas assim, o jogo mais tenso é contra quem? Contra a Argentina, contra o Corinthians? Boca Juniors, River, argentinos. Os argentinos é mais do que Corinthians e São Paulo, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Corinthians? Na época de campo, decisão, assim, muito mais. A Libertadores, na época desses mata-mata, não tem comparação. Na hora do escanteio, que o bicho pega pra cá, acabar. Não, você vai entrar no banco, você vai ficar no banco, os caras jogam garrafa de xixi, joga tudo que você imaginar. Tem que ter policiamento para ter escanteio. Já viu isso aí? O Libertadores, cara. Os caras falam Libertadores é diferente. Não vai achando que vai ganhar, não é. Eu tava na Libertadores também. O Libertadores é muito louco. Em La Bombonera, né, Cabrito? Lá ninguém ganhava de vocês. O cara jogou copo de mijo. Aí eu falei, tá louco? Porque não joga a mãe? O cara jogou uma véia na minha cabeça, mano. Tá louco? Os caras são muito loucos, né? Lá pergunta. Foda. Mas, Sérgio, o que eu queria saber é o seguinte. Então nesses jogos, né, contra... o mais tumultuado pro goleiro é no escanteio, não é isso? Na hora do escanteio, não? Às vezes é pressão mesmo. O mais tumultuado pro goleiro é quando você tem que segurar o resultado e os caras vêm pra cima. Não é nem escanteio, cara, é pressão. A pressão é diferente. Você tá batendo tiro de meta, a bola vai e volta. Você vai fazer, os caras estão em cima. É complicado. Mas não tem mais essa coisa, por exemplo, na hora do escanteio. Bola parada, escanteio. Tipo assim, que os caras começam a ir pra dentro. Dar cotovelada, não sei o quê. Isso aí. Quem que era o jogador que mais te enchia a paciência, assim, nesses? Que cara, ficou a pé da vida aí. Que, não dá pra você falar um jogador... Que era mais cri-cri. O Romário era um cara, ele não era maldoso, mas o Romário ele se colocava muito bem e a gente sabia que uma hora ou outra ele vai guardar a bola. Ele era foda. E esse cara se posicionava muito bem na área. Então, o Romário era um cara diferente. Mas os caras, o zagueiro não tinha que marcar o Romário? Você não tinha, falava... Mas ele escapava e a bola posicionava muito bem na área. Com certeza, sou foda, bicho. Você na área grande, ele... Com certeza. O Sérgio tomou muito gol seu, Baixinho? Vários. Com certeza aí. Então não tomou mais porque tinha um zagueiro lá querendo trabalhar e porque ele é bom pra catar. Mas se não, tinha tomado muito mais de Palmeiras. Verdade. Joguei também com o Baixinho em 96. É verdade, então. Você jogou no Flamengo 96. lá, né? Então, mas era aquele Sávio Romário Edmundo? É aquele lá? Não, o Edmundo tinha ido embora já. O Edmundo já tinha saído. 96 foi o Sávio, Romário e... O Bebeto? E Marques. Aí Nélio, Mancuso... E aí, como é que era? Muito bom, Iranildo. E o time era bom. Flamengo, eu cheguei lá, já assim, adaptação. O primeiro jogo contra o Volta Redonda, um calor de 40 e poucos graus, eu derretia, mano. Nossa. Aí primeiro jogo, já o Santana foi jogar contra o Volta Redonda. Volta Redonda não, Olaria. Olaria, me lembro até hoje. O Romário serião, né? O Romário era sério pra caramba. E aí o baixinho, beleza, primeiro tempo eu pegava a bola, sério, jogando e tal, não sei o quê, e aí 0-0. Aí virou, né, cara, aquele calor no primeiro tempo, aquela resenha no vestiário. O baixinho chegou perto de mim e falou assim: ô, Sérgio, joga em mim, pô. Joga em mim que eu resolvo. Do goleiro, pá. Quebra em mim que eu resolvo, cara. Eu sou o cara. Faz o tiro de meta em mim, porra. Sério, assim, eu falei, tá bom. Então, pegou na bola, me observa e joga em mim. Beleza. Cara, eu saí do gol, pá, eu olhava assim baixinho, quebrada nele. Nossa, do goleiro a ligação direta. Eu quebrava e tum. Porra. E aí... Muita burocracia. 3-0 pra nós, 3 gols do homem. Sério mesmo? Caramba! E dando certo, assim, tudo começando certo, naquele lançamento. A jogada é essa, pô. Você vai tiro de merda, aí joga em mim, tava no banheiro ali, ia tomar banho ali, ele chegou, passou perto de mim e falou assim, não falei, pô, joga em mim, pô.
Ele era complicado. Agora, fantástico. Chute a gol, treinamento, a gente fazia muito. Ele fazia as finalizações. Eu joguei contra e a favor. Então, as finalizações, você vê, o cara colocava, ele chutava a bola onde passava a bola mesmo. Você esticava, eu falei, cara, finalização de bico, de chute, de cabeça. Eu nunca vi igual. Eu nunca vi igual. Sim. Acima da média. Foi o atacante mais completo que você já viu. Já vi. Assim, trabalhando, chutando, finalizando. Ali dentro da área, tranquilão. né? Não treinava muito, viu? Não, né? Ele gostava de fazer só coletivo e finalização. Adorava. Não gostava de treinar muito, então. Não, porra, esses caras aí, Cristiano Ronaldo, que não sei nem quem é, Messi, também nem conheço. Neymar, os caras treinam tanto aí, qual a graça? Porra, eu não treinava e fazia gol, porra. Pra quê? Você foi melhor que todos eles, Nem conheço esses caras, nunca ouvi falar. Eles engraxam a tua chuteira. Não, com certeza, porque na vida só um foi Romário, o resto é otário, valeu? É isso aí, peixe. Agora, Sérgio, você teve problemas lá no Flamengo, né? Por quê, hein? O que aconteceu lá que você acha que você foi prejudicado, cara? Cara, eu tive um ano muito difícil, né, lá no Flamengo. Eu me apresentei, para mim era tudo novidade, e o Rio de Janeiro era complicado naquela época. Eu saí de São Paulo, interior, cara. E o Rio de Janeiro, para mim, é aquela imagem de perigo, você não podia sair aqui, isso era... Eu fiquei um mês dentro do hotel, 40 dias. Eu treinava, voltava com pro medo hotel. de sair mesmo. Eu morava sozinho. Porque no Rio tem dois, dividido em duas barras. Barra da Tijuca e barra pesada. E aí, cara, eu tinha esse medo, né? Mas lógico que depois você vai conhecendo, você vai se soltando. É adaptação. E aí eu comecei a treinar e lá era muito quente. Lá era muito quente. E aí eu treinava com roupa preta, né? Aquelas que automaticamente puxa mais calor. E eu saí dos treinos esgotado. Mas eu falei, cara, e aí você tem dificuldade. Então, essa foi uma das situações. Adaptação. E treinava muito. E quando eu cheguei lá, o PC Guzmán era o treinador de goleiro. Isso. O Roger era o segundo e o Fábio Noronha o terceiro. E tinha o Emerson também. E aí os goleiros não gostavam muito de treinar, não. E aqui era assim, acostumado abaixo. Aí eu olhei assim e falei, cara, os caras treinam uma hora só, um treinamento de manhã e à tarde descansa. E aí tá na comecei, praia. E na praia mesmo. E aí eu comecei. E aí ele treinava muito na areia. E aí eu comecei a jogar, os primeiros jogos, eu joguei 11 jogos no Você treinava Flamengo. na areia, na praia? Ele treinava na areia, não, tinha uma quadra de areia lá que eles faziam o treinamento. E aí o PC gostava muito de areia, e eu não era acostumado. E aí aconteceu, eu não estava muito bem. No jogo contra o Vasco, eu saí do gol, aquela questão de você estar meio fraco na hora do jogo, transpirando. E o cara me atropelou no alto assim, fez um gol, perdemos um jogo lá importante. E eu fui culpado desse jogo aí. O Gelson Santana me tirou. E aí eu fui sacado, né? Beleza, aí entrou o Roger. E nesse momento que eu fui sacado, eu tinha no treinamento eu machuquei. Tive uma contusão aqui na virilha por conta desse treinamento pesado. Aí machuquei e tal. Falei, cara, agora eu vou cuidar. Nunca machuquei. Fui lá, o médico falou assim, não, eu só dei uma... E eu fiquei me cuidando e tal, e treinando. Enfim, saí de primeiro para terceiro goleiro. Nossa senhora. Aí virou aquele negócio, né, cara? O ano foi difícil, porque eu tive que dar a volta por cima, treinar e fazer Aí o Paulo Gione me ajudou muito. Então eu só ia para treinar. Treinar, voltava, fazia coletivo. Aí eu comecei a melhorar. E aí teve uma passagem, cara, que até hoje não esqueço. Eu arrebentando, só fazia coletivo, só fazia rachão para mostrar. Não tinha mais chance. Nem coletivo fazia mais. Caramba! Foi feio o negócio. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Campeão, não sei o quê. Hoje Você chegou a trocar ideia com o técnico? Falei. Mas não tinha empresário, não tinha nada, cara. Era o Joel? O Joel Santana. Eu não tinha empresário, não tinha nada. That's right, that's make left, make right. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a me recuperar bem, né? Aí, dentro dos coletivos, onde os caras me colocavam para fazer chute a gol, e aí eu me destacava, né? Chute a gol e tal. E os rachões. Rachão eu pegava muito. Aí eu voltei minha forma. Você gostava de racha? Aí voltei minha forma, cara. Aí aconteceu. Isso já estava no meio do ano, começando a disputar o Brasileiro. Aí aconteceu, os repórteres, muita gente boa, eu sempre tratei as pessoas muito bem, observaram que eu estava num nível, foram falar, olha, isso aí eu não esqueço. São meus amigos, Joel Santana, até hoje, o PC Guzmão, depois virou treinador e ficou parceiro meu. Foram falar pro PC Guzmão, por que você não leva o Sérgio, pelo menos, no banco? O cara tá fazendo aí. Não é comigo, é com o Joel Santana. Nossa! Eu não esqueço isso até hoje. Aí foram perguntar pro Joel Santana. Não é comigo, é com o PC Guzmão. Aí um jogando pro outro. Aí aconteceu, aí eu percebi que realmente eu tava... Aí eu falei, vou terminar o ano aqui, tá tranquilo, beleza. Fiquei lá. Tem uma história engraçada, cara. Engraçada não, muito assim, de superação mesmo. Eu fiquei treinando. Aí trouxeram o Zé Carlos. Zé Carlos, gente boa demais.
O Zé Carlos foi, jogando titular. Aí aconteceu. Teve um torneio em Valência, o Flamengo foi disputar. Só que não tinha jogadores. Aí os caras fizeram um time lá, cara, para disputar esse torneio. Aí o seu Paulo Júnior falou, Sérgio, você vai nesse torneio, eu largado. Vai treinando muito. Você vai nesse torneio, o Mancuso vai também, que tá expulso, e vai o Índio. O Índio também tava largado. E aí o resto, tudo jogador da base, e cataram jogadores de uns times lá. É mesmo? Fizeram um catadão. E aí eu falei, cara, beleza, fomos para lá. Valência, um time lá da Itália, e Flamengo e outro time. Primeiro jogo, cara, o Viola tava no Valência. É que ele falou que não se adaptou por causa que comia bolacha, lembra? Mas o primeiro jogo foi contra um time lá acho que da Itália, nós ganhamos. Peguei demais. Eu tava louco pra jogar. Fazer uns... Mas peguei muito. Beleza. Segundo jogo, a final. Foi Flamengo e Valência. A final. Poxa. E aí, cara, fomos pro jogo. Meu, tem esse jogo gravado, velho. Peguei. E lá era diferente. A bola era lisa, né? A bola... Aí no final, o Viola saiu, o cara chutou uma bola na trave, a bola voltou pra ele, ele chutou... Cara, eu peguei muito. O gol dos caras saiu, sabe, 45 segundo tempo. Nossa! E eu voando baixo. Acabou o jogo, 1-0 pros caras, foram campeões. Aí depois nós saímos lá à noite, né? Deu uma saída no lugar lá, porque fomos liberados. O treinador do Valência... Vocês foram na zona, caindo de louco, ou não? Não tinha isso. Pode falar. Tinha isso. Aí o treinador dos caras tava lá num lugar lá, os caras foram falar pro treinador. O que você achou do gol? Aí o treinador me elogiou pra caramba. Que legal! Lá, do Valência me cumprimentou. Isso pra mim foi a maior vitória. E eu voltei pro Flamengo, voltamos pra cá com moral, né? Eu falei, pô, agora eu vou ter uma moralzinha, brasileiro rodando. Foi aí que foram falar pro Joel sobre o meu trabalho. Aí ele falou, não é comigo, não é com o PC. O PC falou, não é comigo. Aí depois disso aí eu falei assim, quer saber? Aí eu fiquei lá o resto do ano todinho, assim. Então essa é a minha história no Flamengo. De muita superação. Caramba. Seja, muito legal. Aí eu voltei, então tudo que aconteceu negativamente, eu já tinha passado, que falei, isso aqui pra mim é fichinha. Então, tem coisas na vida da gente que você tem que suportar e te dá casco pra você seguir em frente. Claro. Então isso me deu Você não foi tão valorizado no Flamengo, é isso, não? Mas tem amigos pra caramba lá. O Denis, por exemplo, o massagista que hoje tá... Se fosse o Sérgio, eu ia lutar pra ser titular, aí eu ia frangar mesmo. Assim, mas eu era muito por que determinado. você não catou? Eu falei, não é comigo, Não, mas Zé aí... Carlos, é com o Zé Carlos. Mas aí eu fui meio vingativo depois, né? Eu fui meio vingativo. O Joel Santana, assim, não tem nada contra, mas fui meio vingativo. Fui vingativo e meio. Aí teve um jogo português, 97, eu vim pra Portuguesa, bem demais. Aí, Brasileirão, Palmeiras, Portuguesa e Corinthians. Onde o Joel tava? No Corinthians. Aí eu, na palestra dos caras, sabe o que eu falei? Eu voando, velho. Falei, gente, esse jogo pra mim é final. Assim, eu quero que vocês me ajudem a ganhar esse jogo, porque eu tenho isso aqui, eu preciso ganhar esse jogo. Por conta disso. Mas os caras acenderam. Eu falei, não, vamos. Ele viu quanto foi o jogo. Quanto? 1-0 pra nós, arrebentei. Aí, no jogo, aí depois do programa à noite, tem o cartão verde lá? O Joel tava lá. Aí os caras perguntaram pro Joel, né? E aí, o Sérgio lá, foi bem hoje? O Sérgio... Aí ele falou, né, cara? Eu respeito muito a opinião dele, mas pra mim, negativamente, ficou marcado. Claro. Não tem nada contra o gosto Você dele, passou por um momento muito complicado. Ele poderia não querer mesmo, mas é a opção dele, é treinador. Mas eu, na minha concepção, merecia ter sido muito mais bem tratado e aproveitado. Verdade. Complicado. E sabe o que eu quero saber, Sérgio? Você teve, como treinador, teve o Luxemburgo e teve no Palmeiras, né? O Luxemburgo e o Filipão. O Filipão, né? Que foram dois grandes técnicos do Palmeiras aí. E qual que é a diferença do trabalho como que é o Luxemburgo e como que é com o Filipão? Qual que você acha dos maiores? E também, já aproveitando, emendando, e Abelão, o grande Abel. Abelão não, o Abel. Abel Ferreira. Abel Ferreira. Quem que você acha que é o maior da história do Palmeiras? É o Luxemburgo, é o Filipão ou é o Abel? Cara, não vou ficar em cima do muro, tá? Trabalhei com os dois. Para mim é fácil definir características e personalidades. Vanderlei é aquele cara estrategista. Muito, acima da média. Se você perguntar para qualquer jogador da época, os caras vão falar, é o Vanderlei. Como treinador, como cara futurista na época,
que fazia jogadas, desenhava no mapa por computador. Ele foi aquele cara avançado mesmo, que ele evoluiu, assim, revolucionou, né, o futebol na época. Eu vi muitos jogadores, eu perguntava, Sim. eles falavam Luxemburgo. Ele fazia substituição, o time mudava mesmo. Isso é dele. Estratégia. Ninguém vai falar que todos vão falar. Ele era o cara. A pré-eleição dele, você entrar. Então, esse foi um treinador, na minha opinião, assim, fudido, completo. Só que ele tinha um problema, relacionamento. Às vezes não dava certo com... Esse é o problema dele, que era. O Filipão é aquele treinador mais rústico, mais não tinha muita frescura. Só que é o seguinte, ele tinha um lado ferrado, fudido, que era a parte que ajuda muito no elenco. A união do time. Sim, que é o paizão. Tu que sabe disso. Abraçava todo mundo, reconhecia vocês. Então ele trazia aquele jogador para debaixo do braço e aquele jogador, ele reconhecia que o Filipão, pô, esse cara eu tenho que trabalhar por ele. Então o Filipão consegue, dentro de ele fazer o time virar uma família. Que é o que o Abel faz hoje, que na minha opinião o Abel faz muito bem isso, com maestria, e o Abel tem o negócio do Vanderlei, que é a estratégia. Então esse cara hoje, o Abel, é os dois juntos. Que legal. Na minha opinião. Ele tem a estratégia do Vanderlei e com a união que o Filipão causava. Esse cara, para mim, é os dois juntos. Então, você vê, é uma máquina. Para mim, o cara vai ser daqui a pouco, assim, um treinador que no Palmeiras não vai conseguir segurar. Ele tinha que estar na seleção brasileira? Seria o cara, mas ele não consegue porque ele é dinâmico, ele é muito intenso. Na seleção brasileira você não consegue fazer isso. É um jogo daqui a um mês que o cara vai ficar fazendo lá. Ele não vai por isso. Estou de cabeça quente, coração frio. E eu sei que é um cara que estuda muito. Estudamos muito. Chega 2 horas antes, estuda, e depois chega 10 horas da noite em casa, depois dos caras. Teve um jogador que falou assim, cara, ele é uma máquina de estudar, ele estuda adversário, ele coloca pra nós, pra gente ver o adversário. Então, é um cara diferenciado. Então, você acha que ele é o maior técnico da história do Palmeiras? Hoje, eu acho que sim. Hoje, em todos os tempos, para mim, é o cara. Para ficar tanto tempo no cargo e pegar um time que não é tão qualificado quanto os que passaram 90, 2000... Pô, 90, se você pegar 93, 96... uma máquina. Você imagina um cara com um time daquele. Então, é lógico que são outros tempos, mas o que ele faz hoje pro futebol, que é nivelado, não tão por cima, o time hoje... Você ganha pega o Flamengo, né, que é uma máquina. Time do Palmeiras hoje. Você tira um treinador como esse. O time do Palmeiras é bom, mas faltam umas 2, 3 peças para ser fera. Que foram embora alguns. O time do Flamengo, se você colocar no papel, é melhor que o Palmeiras, e o Palmeiras está ganhando. Melhor. Na verdade, o time imbatível seria o time do Flamengo com o Abel de técnico. Você é louco. Aí precisa ver também se os caras fazem o que ele pede, né? Então o Abel criou um time, uma família que o cara fala, já tá todo mundo... Então ele tem essa intensidade desde quando ele veio fazendo esse trabalho. Hoje o Abel no Palmeiras é super importante. Tanto é que se renova o contrato, se renova... Se deixar ele embora, meu querido, é metade do time indo embora. Aí acaba... Tanto é que eu vejo os caras assim, quando é que esse cara vai embora? Pelo amor de Deus. Não estão aguentando mais. Os torcedores do São Paulo e corintiano. Cara, esse cara vai ficar até quando aqui? Ninguém aguenta mais. É um trabalho bem feito, né? É quando casa bem, né? O time com o elenco, com o técnico, né? Torcida também, um estádio bom. Vai lá, incentiva. O Palmeiras tem uma regularidade. Joga bem. E você vê, o Palmeiras joga sempre com intensidade. Você não vê o jogador... você não vê mesmo. O Palmeiras não cansa. Quem que é o melhor goleiro do Brasil hoje, na sua opinião? Everton. O Everton? Hoje é o Everton. Você acha que o Tite ali, lá na Copa do Mundo, lá, que momento que foi pro pênalti, né? O Everton é mais pegador de pênalti do que o Alisson ali, né? O que você acha? Você acha que o Tite tinha que ter mudado ali por o Everton? Não dá para mudar. O goleiro, quando vai para uma Copa, ele já tem que terminar a Copa, já é escolhido, né? Só se machuca mesmo. Agora, é normal você... Não tem como você mudar, né? E os goleiros que estavam lá, para mim, eram todos do mesmo nível. O Everton é brasileiro. O Alisson estava jogando lá, acostumado já, né? É um goleiro bom também, mas é aquele negócio. Não faz milagre, cara, aí ferrou, né? Agora, eu acho que o Alisson já tá ficando para trás. Você acha que, então, o melhor goleiro do Brasil... Hoje, que tá atuando no Brasil, é o Everton. E o Cássio? O Everton e o Cássio, na minha opinião, os dois. Só que o Cássio precisa estar muito mais treinado. O Cássio precisa treinar. Ele é muito grande. O Cássio, acima do peso, ele fica lento, não sai do gol. O Cássio, quando tinha o Amauri como treinador de goleiro, vocês vão lembrar disso, pegava tudo. Tava fininho. Então, assim, o goleiro tem que estar bem treinado.
Olha o Everton. Bora ver. Esse negócio aqui é o Ronaldo Joganelli, também um grande goleiro aí. grande Sérgio aí. Porque eu tô careca de falar desses goleirinhos de hoje em dia, que é tudo uns bracinhos de jacaré e uns mãos de alface aí, que não cata nada, é muito mimimi. Só sabe fazer tatuagem, brinco na orelha e catar que é bom nada, né? É muito esses cavalos aí, é muito mimimi pra pouco, mexa, que é verdade. Você tá com trauma dele? Porque você tava na final lá de 93, ele foi campeão lá. Essa conversinha ele aí, foi não. campeão, você tomou um monte de gol, ele não tomou nada. Você foi expulso, você foi expulso, deu uma cabeçada no Tonhão. Ah, isso é porque o Tonhão é folgado pra cacete aí, eu dá uma voadora naquele cavalo lá, você está enchendo o saco aí, é Corinthians e Palmeiras, é o nervo à flor da pele, você sabe disso aí. É verdade. E deu a sorte do caramba de ganhar. Maldito Viola. Mas o que eu ia falar, Sérgio? E quem que foi o goleiro que você se espelhou, né? Porque todo mundo tem um ídolo que você, que fez é esse cara que despertou você querer ser o Sérgio, né? Que você hoje é ídolo de um monte de gente que se espelhar em você, né? E quem que foi que você se espelhou para ser goleiro? Eu tive 3 caras que eu olhava e me inspirava muito. E fui fã, né? Eu gostava muito do Carlos. Olhava o Carlos jogando, eu falei, cara, que técnica, muito rápido e alto. E aí... Carlos que jogou no Corinthians, na seleção brasileira. Falei, esse cara é muito bom. E aí eu era fã dele. E aí fiquei fã do Leão também, 2 goleiros que tinham personalidade. Eu olhava assim, cara, esses caras, eu muito fã. E assistia ele jogar, eu ficava olhando, aprendendo movimento. Eu começava a ver reposição. E aí você vai vendo os caras jogar, você copia, né? E aí, um belo dia, fã, cara, olha essa história como é que é. Fui no Palmeiras, rapidinho essa história. Fui no Palmeiras, entrei no Palmeiras em 89. E logo em 91, eu fui pro Imbuguaçu. Ninguém me conhecia ainda, emprestado. Aí do Imbuguaçu, largado, né? Imbuguaçu, fui lá, fui bem, aí voltei. Aí os caras me mandaram lá pra Brasília. Cara, olha só como é que é a vida. Por isso que eu falo, você tem que pensar positivo, que Deus coloca as coisas na sua frente. É verdade, tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. Eu tô indo pra Brasília, nunca tinha andado de avião, tô no aeroporto, cara. Aí, você vai lembrar disso, vocês lembram, como repórter. O Carlos estava no Atlético Mineiro, eu acho. Isso. 91. Tava. Olha. E aí eu tô vendo aquele cara assim no aeroporto, no cabelão, assim, que ele parecia um birubiru, um brecão, assim, né? O cabelo todo enroladinho, né? Ele tinha um garfo, assim, ele fazia um cabelo meio... O crust do Simples. Aí eu olhei assim, na livraria, falei, puta, é o cara, meu. Carlos, cara, puta. Olha só. Aí eu falei, vou lá pedir um autógrafo, esse cara, tem que ser hoje. E eu não tinha esse costume. Ele tá na livraria que eu entrei, né? Tô aqui, ele é serião, aquele jeitão dele, eu tô aqui. Aí eu falei assim, pô, Carlos, tudo bem? Falei, então, cara, eu sou goleiro do Palmeiras, eu tô sendo emprestado lá pro Ceilândia. Eu tô indo pra lá, tô pegando um avião, tô começando minha carreira. Sou teu fã, comecei. Ele falou, que legal, não sei o quê. Cara, esse cara me tratou de uma gentileza. Que legal. Aí eu falei, eu sou teu fã, não sei o quê. 91, hein? Isso foi começo de 91. Aí aconteceu, eu falei, você me dá um autógrafo pra me guardar? Claro, pô, então anota aí. Você vai pra onde? Ele falou, bateu um papo comigo, escreveu na minha passagem, no canhoto, assim, ó. Escreveu lá, um abraço, Carlos e tal. Beleza. Aí, pô, obrigado. Ele falou, boa sorte lá, tal, não sei o quê. Fui embora, 91. Você não falou que você era goleiro? Falei tudo. Tô no Palmeiras, tô sendo emprestado, sou goleiro. Desejou boa sorte, me deu o autógrafo e fui embora. 91, início, fui pra lá pro Ceilândia. Cheguei lá, meu filho, de madrugada. Aí eu já os caras tinham sacaneado comigo, eu cheguei na casa lá, né? Aí eu cheguei de madrugada, um rapaz foi me atender, o tal de gringa. Cheguei lá, o gringa falou assim, Sérgio, eu tô esperando você aqui. Tinha 11 caras dentro da casa. Contratado. Um lá de Recife, outro de Brasília, não sei o quê. Aí eu fui dormir na beliche, caiu, os caras me botaram aquele fundo falso, quando eu deitei... Nossa, caraca! Essa risada que eu escutei. Todo mundo na casa, de madrugada, dando risada. É. Eu era do Palmeiras, né? Cheguei lá, aí no outro dia, fomos tomar café, eu só olhei os caras, um monte de jogador, eu falei assim, quem foi que deu risada aí? Começou aquela zoeira, né? Enfim, fomos treinar de a pé. Passei, lá foi fera. É mesmo? Treinar no chão duro. Falei, cara, onde eu vim parar, né? Falei, vou enfrentar isso aqui. Por isso que eu falo. Aí eu falei, tem que passar por isso, não vou voltar, não. Treinava molhava o chão pra treinar. Nossa, Sérgio. Foi dificuldade, foi. Eu falei, caramba. Aí tal, foi. Fomos pra final.
Eu tava jogando... Cara, e tinha um tal de Taguatinga, que depois agora virou Brasiliense, né? Mas você estava no Brasiliense. Eu tava no Ceilândia. Ceilândia. Aí fomos pra final com o Taguatinga, com 22 anos, 21 anos, na sociedade. Aconteceu. O presidente fez o contrato até... Não chegou na final. Nossa. Porque ele achou que não ia chegar, eu acho. Caramba, ele não confiava no time. Aí, cara, eu arrebentando, time bem. Aí os caras falaram assim, ó, o Taguatinga tava de olho em mim já lá, cara, o time do Taguatinga. Aí fomos pra final, 2 jogos. O contrato meu acabou. Nossa. Você não jogou. Aí eu tinha o faca queijo na mão, né? Pra renovar, eu pedi mais. Aí o presidente falou, Sérgio, você vai ter que ir lá no Palmeiras, voltar lá, pegar uma assinatura, não sei o quê. Nossa. Vai de avião. Eu falei, não vou de avião não, tinha melhor, vai de ônibus mesmo. Fui de ônibus. Você foi de ônibus? Vim de ônibus, pagou um leite, cheguei aqui. Caraca. Tinha minha esposa que eu namorava com ela, fui lá, aí eu cheguei numa sexta-feira, fiquei um pouco com a minha esposa, namorava com ela, e aí fui lá no seu Dilon, lembra do seu Dilon? Sei, não. Fui lá no seu Dilon, o seu Dilon me adorava, cara. Sérgio, vai lá, renovou o contrato, aí me deu um valor mais, o presidente me deu um valor a mais e tal. Renovei. Por mais acho que um mesinho. Aí para disputar a final. Aí, renovei, voltei. Voltei na sexta de manhã, teve um coletivo, jogar no domingo. No sábado de manhã teve um coletivo, fui pro jogo no domingo. 0-0, catei pra caramba. Que legal. Segundo jogo, 1-0 pros caras. Gol de pênalti. Mas eu arrebentei. Aí o time dos caras ligaram aqui pro Palmeiras, queria me comprar. O senhor não falou assim, não tá à venda não. O senhor não me atendia. Tá à venda não. Aí começa a minha história. Eu fui muito bem lá. E aí, cara, eu vice-campeão, melhor goleiro da competição. Um time daquele que não tinha toda a estrutura. Aí o presidente do Palmeiras era o seu Carlos Faquina. Carlos Faquina, cara, esse cara aí também me adorava. Aí ele pegou e falou assim pro Sodilão, quem é esse goleiro? Essa que o Sodilão me falou, as palavras do Sodilão, que não tá mais com a gente, que Deus não tenha, que eu devo muito para ele. Ele falou assim, esse goleiro é o Sérgio assim, assim, assado. O que ele fez lá, isso ninguém faz. Então, dê moral pra esse cara. E aí, e tinha uns 3 goleiros na minha frente que já era de casa, que não saíram, que não ficaram lá. Aí começa a minha história. A minha história dá um livro. Que legal, Sérgio. Aí eu me apresentei, o seu Dilão falou assim, ó, Sérgio, o presidente Faquina quer que você se apresente aqui tal dia, em 92, né? Virado do ano 91 para 92. Você vai se apresentar aqui para integrar o grupo profissional. Agora, o que vai acontecer, você não sabe. Me apresentei, cara. Tava com a cabeça dessa aqui. Olha a história. Lembra que São Paulo tinha uma favelinha do ladinho assim? Lembro. Vou falar pra você que você lembra. Aí eu vim pela Lapa, de trem, desci e vim andando. Não tinha carro, não tinha nada. Simplão. Eu tô lá. Não tinha salário. Não tinha nem contrato ainda. Eu tinha que mostrar ainda para voltar em 92. Cheguei lá, cara, passei na frente de São Paulo. Adivinha. Pulou 2 carinhas assim na minha frente. Eu tinha uma correntinha que eu tinha ganhado da minha esposa, da minha namorada. Aí meteu a mão na minha assim, camisa aberta. Meteu a mão assim, estourou a correntinha, que estourou o botão assim, ó. Caramba! E levou a correntinha e caiu um pedaço no chão. Quando caiu no chão, eu olhei, vi que eles estavam de blusa, mas falei, não estão armados, né? Aí um correu para dentro da favelinha e o outro foi pegar o pedaço da correntinha. Rapaz, quando aquele abaixou, eu falei, agora vai. Mas deu uma bica no meio dele, aquele pau! Mas deu uma bica, ele batia assim, ele pulou, saiu correndo para dentro. Aí eu falei, beleza. Mas dei mesmo. Saí correndo pro... Tá imagens aí do goleiro Sérgio batendo nos marginais. Põe na tela aí o Sérgio dando um cacete nos marginais. Ele tá na frente de São Paulo, é uma barbaridade. Aí do muro de São Paulo, do portão até o portão do CT, eu fui ali correndo, cheguei lá. Encontrei quem? O Ceará Massagista, você lembra? Lembro. Aí cheguei lá, um botão arrebentado aqui, ó. Me apresentei. Um rabisco aqui. Sabe o que foi? Fui passar ali, o Ceará já me conhecia. Ele era de Carapicuíba também. Eu falei, você é louco, rapaz, não passa ali, vem por lá. Eu falei, eu não sabia, meu. Aí me apresentei desse jeito e tal. Quando eu entro no vestiário, cara, tô de cara com quem? O Carlos. Olha só, que legal. Eu olhei assim, eu magrelão. Que legal. Eu tinha 1,80m, eu tenho 1,88m. Eu tinha naquela época... Ele tava dando... se apresentando. O Palmeiras tinha acabado de contratar ele. Que legal. Aí eu olhei assim, cara, quando eu entrei no vestiário, você tem aquela impressão que quando você sobe profissional, naquela época era surreal, porque você fala... Tô no profissional. E os caras, tudo né? Cavalo, e você fala assim, cara. Aí eu cheguei assim, quando eu bati de frente, o Carlos lá assim, ó. Nossa. Falei, meu Deus, eu tô, né? Aí o Chiquinho, o roupeiro, já me conhecia, falou, Sérgio, tô essa roupa e tal, vai. E aí, cara, era o Carlos, o goleiro titular, Ivan, segundo, Veloso, terceiro, César, quarto,
Nossa. O Wilton, que tinha ficado no Palmeiras, tinha muitos anos de vida de Palmeiras, quinto. Paulo Francês, você lembra do Santo Filomeno? Lembro. Sexto. E eu, sétimo. Caraca. Caramba. Só isso. E aí o Zé Mário era o treinador de goleiro. Eu me apresentei no meio desses caras. Chegando lá, eu olhei assim, aí eu falei, cara, não vou falar nada pro Carlos agora, né? Pô, tudo bem? Me apresentei, fiquei assim, cara, aquele negócio... Falei, e o cara quietinho ali, né, cara? Não conhecia ninguém, comecei. Mano, você começa a treinar, e vai pra lá, vai pra cá, e aí começa. Eu não tinha contrato ainda. A minha história é fantástica. Começa a treinar e vai 15 dias, 10 dias, aí o Carlos... Aí eu não tinha falado nada pro Carlos ainda. O Carlos falou assim, vamos, a gente ia almoçar, não tinha carro, né? Quando a gente treinava, ia almoçar na Pompeia. Ele pegava, dava carona pra mim, eu ia com ele, peguei amizade com ele. Olha que coisa. Que legal. E eu comecei a ver ele treinando. Hum. Comecei a pegar as manhas, tudo dele. Eu treinava junto. Aham. O Zé Mário pegava os 7 goleiros. Eu comecei a olhar o cara e comecei a... Mano, é fantástico o cara pegando. E pegada firme, eu comecei a acompanhar o jeito dele. E me espelhar nele mais ainda. Aí fiquei amigo dele, ele me levava para jantar, para almoçar e voltava, não tinha carro. E aí começou a escolha. O Veloso, ele não tinha uma boa relação com o Ivan. Ah, tá. Sim, e aí o Carlos era o primeiro. Veloso, pra quem não sabe, é o cabelo de boneca. Que vai falar daqui a pouco, depois o Sérgio conta a história. Não sei se tem tempo. Não sei se tem tempo Quem aí. tem mais cabelo de boneco, Veloso ou Cuca? Você que vai fazer implante daqui a pouco. Você também vai fazer implante daqui a pouco. Outro cabelo de boneca. Posso falar a entrar verdade. nessa lista, né? Vai estar na lista. O Veloso vai falar. No intervalo vai falar. Que agora quem vai falar sou eu e o Sérgio. Tá de brincadeira. Então, aí começou a minha história. Eu comecei a lutar pela minha posição, né? Treinar muito, muito. E aí eu era muito magro, né? E tinha que ganhar massa ali. E comia. Falei, cara, e eu pegava trem. Nossa. Aí eu comecei a vir com o Ceará, pegando trem. Aí o Ceará falou, sabe, eu vinha de a pé da Barra Funda até lá, cara. Caraca. Eu não sabia nada. Aí o Ceará falou, você tá doido, rapaz? Tem ônibus. Aí eu peguei ônibus. Tudo eu fui pegando a manhã. Aí, beleza. Caraca. Fiquei uns 6 meses assim. Você tinha quantos anos? Eu tinha 22. 22 anos. Aí aconteceu, foi um mês assim, aí aconteceu a milagre, que eu frequentava muito a igreja com a minha esposa, namorado, e aí de quinta-feira tinha um grupo de oração, né? E aí eu me lembro que o que aconteceu assim, eu tava treinando muito, e eu comecei a pegar a moral, era um mês, cara, de pré-temporada. Aí o Veloso tinha que definir o elenco, o Nelson Batista chegou no Veloso e falou assim, ó, precisamos definir o elenco, o Zé Mário falou para ele, você vai ter que ficar como terceiro goleiro. E o Veloso tinha acabado de vir do União São João de Araras como empréstimo, tinha sido campeão. Aí o Veloso falou assim, não vou ficar no banco do terceiro goleiro. O Veloso já tinha moral, pô. O Veloso tinha passado 91, tinha sido, não vou ficar no banco não, eu vou voltar pro União São João, né? E aí foi embora. Caraca. Abriu uma brecha. Isso. César, mais experiente que eu, tinha acabado de ser campeão no Lemense. Também time que estava disputando a Paulista lá. Aí foram oferecer para ele o terceiro goleiro. E o Lemense ofereceu uma grana para ele ir pro Lemense para disputar o acesso lá, que tinha subido. Eles tinham subido com o Lemense. Acho que deram um contrato bom para ele, graças a Deus. Aí ele falou assim: eu não vou ficar terceiro, eu vou pro Lemense também. Aí abriu a brecha. Aí abriu a brecha para quem ir pro terceiro? Para mim, pro Paulo e pro Wilton. Aí que vai a experiência de você ser emprestado, de ser cascudo, de ser... Aí começou a luta, meu filho. Aí foi Deus. Aí começou. Belo dia. Assim, não tinha definido ainda. Eu tava voando baixo já. E o que aconteceu? O Nelson Batista, nos coletivos, me colocava. O coletivo é onde eu deitava. Pô, eu era... E o dos outros goleiros eu era mais alto. O Wilton e o Paulo é mais baixo. E aí, cara, foi onde eu comecei a ganhar vantagem. E aí eu tô lá na igreja, de quinta-feira, eu cheguei do treino, fui com a minha namorada, lá, que é a minha esposa. Tô lá no fundo, sempre quietão. Lá na minha vila, lá, Santa Teresinha. Aí terminou o grupo de oração, tô indo embora, a mulher que faz oração chegou em mim e falou assim, quinta-feira, hein? Você vai ter uma surpresa de hoje para amanhã. Olha, é mesmo? Sério? O senhor tá me falando. Você vai ter uma surpresa no seu trabalho. Olha. Vai ser esse fim de semana. Pode pegar essa benção, meu filho. Aí beleza, fui. No outro dia fui treinar na sexta-feira, nada. No sabadão, Marião chegou, terminou o coletivo, aí já estavam definindo, assim, aí o Nelson Batista chegou no Marião e falou assim, mas o diretor, Cipulo e o Marião, chamaram eu. Sérgio, o Nelson Batista escolheu você como terceiro goleiro e a gente quer ver se você vai ficar, porque tá todo mundo indo embora. Eu falei assim, esse é meu sonho, eu quero ficar. Pô, que da hora. Eu tô aqui por isso. Cara, aí dali, mano,
Ele falou, então você passa no seu Dilon, que o seu contrato vai ser batido hoje. O primeiro contrato como profissional. Olha aí eu peguei, me lembrei na hora da profecia. Fui lá, o seu Dilon falou assim, até que você chegou aqui, né, garoto? Ele me ajudou. Aí eu fui lá, fiz o contrato. Que legal, hein? Primeiro contrato, fui lá, comecei, cheguei em casa. Nossa, aí a história começa a emocionar, né? Você de sétimo foi já para terceiro. Aí eu comecei a minha história ali, né? E com o Carlos de primeiro, que você é o seu ídolo. Aí, cara, é assim, eu sempre tinha fé que uma hora eu falei, eu vou ser campeão desse time. Uhum. Aí aconteceu tudo aquilo que aconteceu. Caraca. Carlos, no meio do ano, machuca, volta o César, joga na 92 a final. Pô. Eu me lembro de tudo. Aí o César falou assim, nossa. E eu sempre, cara, sempre querendo, sempre treinando muito, mas treinava muito. E aí, na final... Tipo, nada acontece por acaso, né? Você também faz a sua parte, né? Claro, batalha pra caramba. A minha história é um livro. Aí eu fui, agradeci o Nelson Batista depois. O Carlos tem aquele problema, e o Nelson Batista ele sai. Aí vem o Tacílio Gonçalves, o Chapinha. Uhum. E aí, no final, o César não sabia, o César tinha voltado do Lemense e estava já com o joelho machucado. Mas eu estava voando baixo, eu estava sempre crescendo. E aí eu fiquei no banco. E aí aconteceu. Fomos para a final com o São Paulo foi jogar contra o Japão, veio aqui e ganhou daquele jeito da gente, 92. Foi. E aí, eu me lembro até hoje, o César falou na concentração, porque os dois goleiros ficavam juntos, né? E eu sempre fui um cara que torci para o meu amigo, sempre fui um cara. O César hoje é meu amigo. E ele falou uma coisa, cara, é você o goleiro que eu vou tirar o time da fila, cara, é você o goleiro. Eu falei, nossa, vamos. E eu pensando no bicho, pensando nas coisas, né? E vamos. Não ganhou. Começa em 93, vai lá, chamou para renovar o contrato, que era um ano, terminava em dezembro, chamou para renovar o contrato, quem volta? Veloso como titular. Aí começa a história do Vanderlei. No quarto jogo, o Veloso, o que aconteceu? Estoura o dedo. Caraca, mano. Quem entra? Você é predestinado até, pô, tirou muito o legal. da fila. Eu tô falando com detalhe essa situação, isso porque é eu nunca falei isso aí. É. Então, essa é a trajetória. E aí, eu vou ser no ano campeão 4 vezes. Aham. Então, cara, a minha história é de luta, muita garra lá dentro. Não foi. Não, mas você merece. Não foi torcer. Não é do nada, né? Não é do nada. Foi de muitos anos, né? Muitos anos. Trabalhando. Então, eu tenho aquilo, a Sociedade Esportiva Palmeiras, o Parque Antártico, aquela região como a minha casa. Eu frequento ali desde 17 anos. Desde você sempre foi palmeirense ou não? Não. Não? Eu vim do Paraná com 9 anos de idade, não sabia o que era time e vim morar em Carapicuíba. Ali, então, começou a minha história. Garoto de rua, jogando, e comecei a ver, né? E quando eu não tinha time, não torcia para time nenhum, eu gostava de ver o time jogando Fla-Flu, eu gostava de ver e via os jogadores. Quando eu entrei no Palmeiras, aí me apaixonei. Aí eu virei o cara que... Então, a sua paixão pelo Palmeiras foi lá dentro, não foi antes. Não foi antes. Legal. Então, é a minha casa, eu tenho como minha casa, minha família, eu tenho o Palmeiras que me deu tudo que eu tenho, a história, a minha vida como profissional. Deus me colocou lá e me falou, você vai ser campeão. E eu fui. Legal. Então, eu tenho 10 títulos dentro do clube. Isso aí é história, sim. Tá tudo aqui dentro. Não, você merece, Sérgio, com certeza. Que eu falar, você pensa em fazer a gente estava conversando ali, de fazer um DVD com as suas melhores defesas? Você tem isso ou não? Tenho. Você tem isso em algum lugar? Eu não tenho tudo, Porpeta, mas eu tenho condições de fazer, tipo assim, quantos jogos eu joguei na carreira, quantas defesas, eu quero fazer um DVD, um negócio para me ter. Isso é uma pergunta até, que a gente sempre fala assim, o cara fez, o Pelé fez 1000 gols, o Romário fez não sei 1000 gols, não sei o quê. Os goleiros contam? É possível? Não dá para contar com os gols você tomou. Não. Só se for jogo oficial, essa é a pergunta? Não tomou. Não, porque aí é sacanagem. Não, aí é sacanagem. Eu pensei que você ia fazer essa pergunta. Não, aí é sacanagem. Mais de 1000 gols tomados, né? O DVD comemorativo. Não, isso... Sérgio, não deixa ele fazer o teu DVD, hein? Porque se ele fizer o teu DVD, acaba a tua carreira. Os maiores frangos da história. Tua história vai pro vinagre. O peru que você nunca viu. Não, mas no caso não, eu tô falando assim, as defesas, é contabilizado o número de defesas ou não? Tem como fazer, tanto é que eu recebi como é que fala? Um link com do Palmeiras, né? Fizeram uma homenagem para mim com as 50 melhores defesas minha e bônus dos pênaltis. Eu tenho lá, se você entrar no YouTube, legal. Quem quiser ver, entrar no YouTube, vai lá, 50 defesas do Sérgio, tá lá. É uma por uma, vai a primeira até 50. Só do Palmeiras. Só do Palmeiras. Aí tem os pênaltis, é legal. Da carreira toda? Da carreira toda não tem. Eu tô pensando em fazer isso. Né? Fazer um DVD, um link, um documentário só de defesas e com música que eu gosto e tal.
Mas eu também quero fazer uma autobiografia, porque eu tenho uma boa memória e tudo que eu falei aqui ainda tem mais detalhes, né? Então isso aí pra mim eu acho legal pra deixar... É legal, né? Pô? Porque na verdade, às vezes as pessoas acham que é fácil você chegar, não é? Não é não. O que eu passei, assim, foi muita dificuldade, assim, eu tive muita perseverança, muita fé. Muita fé. E o psicológico sempre muito forte, né? Até hoje, muito forte. E isso me ajudou muito. Eu acho que a vida te ensina, a vida não é que ela te maltrata, ela se torna uma coisa que você tem que aprender, às vezes, na marra. E você leva para si tudo aquilo. Você carrega, você tira o que é bom, né? Aliás, você tira o que é ruim e você fica o que é bom. E aí você tem que estar acostumado com isso. E na vida tem uns que te ajudam, as pessoas durante a carreira que te ajudaram, e tem uns que tentaram te atrapalhar. Muitos, isso tem, não tem? Muitos me atrapalharam, assim, tentaram me atrapalhar. Quem mais? Ah, sim, cara, você vai num time, por exemplo, antigamente tinha os empresários. Cara, já passei cada uma, meu. E você tem que provar, não é nem fazer por fora. Vai lá presidente, o Sérgio tem que jogar porque ele é meu jogador e não sei o quê. Empresário fazia isso. Nunca tive isso. Você tem que provar que você é fera. Né? Tanto é que eu provei que eu sou fera porque eu saí do Palmeiras e fui campeão do Goiânia em 2008. Tinha lá o Goiás e tinha o Atlético Goianiense que ganhava todo ano. Eu fui lá, tem lá o DVD, 2008. Fui campeão. Melhor goleiro e menos vazado e campeão. Então, cara, isso não é para qualquer um. Você sair de um clube grande e você provar ainda que é bom, e eu fiz isso em todos os clubes que eu fui. Desde Ceilândia, em Bugaçu e Portuguesa. Então, a minha carreira, sem dúvida, eu parei assim, eu levanto a cabeça e falo, Senhor, obrigado, porque eu cheguei até aqui, fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu não deixei de fazer nada sem vontade. Nunca. Tanto que você foi campeão goiano com o Itumbiara. 38 anos. Exatamente. E outra, não era o time favorito para ganhar. Não era. Foi montado. Caico, Basílio, tudo time. Alex Saci, né? A galera, o PC Guzmão foi meu treinador lá e aí o que acontece? Ele fez um belo trabalho. E dali você vê, vai fazer de novo um acontecimento desse? Pode acontecer, mas é difícil. Porque Goiás, Atlético Goianiense é hegemonia. Vai ser difícil quebrar isso aí. Só uma pergunta, sabendo... Rogério Ceni, né, que foi o ídolo da torcida do São Paulo, né, e várias vezes vocês já jogaram contra, né? Muitas vezes, né? Então, o que você acha disso, assim, por exemplo, ele virou treinador, ele é ídolo do São Paulo como jogador, como goleiro, né, que nem você do Palmeiras, e aí ele que seja treinador, ele foi bem em vários times lá, e aí no São Paulo aconteceu, você vê que ele foi demitido assim dessa maneira. O que você acha, assim, sobre essa passagem do Rogério Ceni? O cara deveria continuar como técnico, ir no clube que ele já era ídolo? Isso não mancha um pouco a história do cara? O que você... Não, como jogador não mancha nada. Até porque quando o cara ele é treinador, ele tem que estar ciente disso. Que isso poderia acontecer e que aí ele passa por um degrau a mais como treinador. É diferente do atleta. É o que os torcedores falam. Não tenho nada para falar do Rogério, só agradecer como jogador. Mas como treinador não ganhou nada no São Paulo ainda. Então, o torcedor sabe diferenciar isso. E por que você como que também é goleiro, por que por exemplo, o goleiro era capitão, né? Então, e aí os caras obedeciam. Por que como treinador os caras não obedecem? Ou não faz o negócio? Não é que não obedece. É que o trabalho não deu certo. Você tem uma filosofia de trabalho. Você pensa de um jeito. Você implanta isso. Você tem uma comissão técnica. Não deu certo? Paciência. Não é o cara que tem que ouvir. É que tem que passar. Você tem que passar para o cara o que você aprendeu. E dentro de campo é diferente. Às vezes ele aprendeu de um jeito e naquele momento o que ele aprendeu não condiz com a realidade. O que está acontecendo naquele momento. Hoje mudou muito. A molecada de hoje é diferente. É muita força, muito físico, muito toque de bola. E na nossa época era diferente. O Rogério, ele é um cara assim, inteligente. Passou por todos os treinadores, imagina o que esse cara aprendeu. E ele coloca, trabalhador, né, sabe, estudou. Mas não deu certo. Não deu certo. E se não deu certo, no futebol de hoje se muda. E ele, sendo o ídolo do clube, demoraram ainda para tirar ele. Entendi. Porque poderia queimar ainda mais. Né? Preservaram até bastante. Agora, você mandar um cara desse embora, é difícil. Você chegar no cara e falar assim, você não deu certo, a gente tem que mudar. E ele vai entender isso. Porque ele é o treinador, cara. E se não vai, o resultado não aparece, ele tem que ir embora. Não tem jeito. No Brasil é resultado. Vamos lá. Se o Abel hoje perde 10 jogos, não vai bem esse ano aqui, daqui a pouco começa a questionar de novo. E daqui a pouco, e é assim a vida.
E não tem jeito, o resultado, futebol é resultado. O Rogério ganhou no Flamengo, né? Foi campeão no Flamengo, foi muito bem, inclusive, né? Mas... Poderia ter renovado. Às vezes não ficou por outras questões. Mas tem muita... O Rogério tem, na verdade, muita questão de relacionamento com os atletas. Isso é claro. Metade do elenco do São Paulo tinha problemas de relacionamento. Inclusive o Marcos Paulo era um deles. O Luciano acabou o jogo logo depois, no jogo seguinte, deu uma alfinetada porque estava jogando problema de relacionamento. O Tinder não resolve? O Tinder não resolve? Agora, jogador derruba técnico. Você que já passou por várias equipes e já aconteceu em alguma das equipes em que você passou que os jogadores acabaram derrubando? Não, mas a equipe derruba. Derruba? Vou explicar por quê. Isso não aconteceu, mas é fácil você notar isso. O jogador ele não dá o 100%. Uhum. E quando ele não dá o 100%, somando tudo, no final pesa. Por quê? Às vezes é uma birra com o treinador, às vezes um treinador se torna chato, às vezes o treinador se torna aquele cara repetitivo e não está dando resultado. O jogador, ele é movido por emoção, ele é movido por determinação, ele é movido por aquela adrenalina. E esse negócio do Vitor Pereira aí no Flamengo, computativo, o que você acha? O Vitor Pereira, pra mim, é um fanfarrão. Não dá pra você entender. Não dá pra entender. E quem contrata ele também é brincadeira, né, Exatamente. Cara? Ele foi mal no Corinthians. Exatamente. Não ganhou nada no Corinthians. O Flamengo contratou, porque ele é português. Os portugueses estão arrebentando? Depois falam que eles são vuros, né? Então, assim, cara, ele não ganhou os títulos que estavam esperados. Aí o cara foi inteligente porque fez uma multa rescisória alta. Sabe quando dinheiro teu no banco, meu amigo? Então. Sabe quando dinheiro... Tu quer botar o extrato com o meu amigo? Então, e aí ele fez umas mudanças lá que não dava pra entender, né, cara? Pô, você tira o Gabigol, você tira o Everton Ribeiro. Acho que o Palmeiras demorou, cara. Eu tinha que buscar o Everton Ribeiro, buscar trazer o Palmeiras. O Palmeiras é o maior medo do Brasil. Eu ia colocar o Pedro de goleiro. O Pedro de goleiro. O Santos. Para ele poder jogar junto com o Gabigol. Não, para confundir o adversário. Então, não ganhou nada. Aí você fala o que com um cara desse? É que minha sogra piorou. Ela foi atingida por um meteoro no caminho na saída do Maracanã. Então fica difícil. Então, não dá para você entender. Às vezes, antigamente falava assim, o cara é ruim, cara não sei o quê. Mas mais ruim é quem contratou. Não, ainda mais o Dorival Júnior que ganhou tudo, né, meu? Cara, quem contratou e fez esta multa tem que ser responsabilizado. Mas eu não... Muito vuro quem contratou. Mas eu vejo que o mundo tá mudado mesmo, né? Tá mudando, né? E lógico que eu queria que mudasse para melhor, mas não tá mudando para melhor. A gente vê que o errado é certo e o certo é errado. Técnico da seleção... Não só no futebol, mas em tudo, né? Aí você pareceu o Cortella falando o certo é errado, o errado é certo. A verdade, vamos aqui distribuir conhecimento até para quem é um jumento. Esse cara é inteligentíssimo. Muito obrigado. Eu vim aqui distribuir sabedoria e conhecimento até para quem é um jumento. Como diria o sábio filósofo indiano, Jalin Rabei. Conhece o Jalin Rabei? Conhece o filósofo? Conhece o filósofo? Conhece. Tem cara que conhece. É verdade. Ele diz que nessa vida tudo vale a pena se a bunda não é pequena. Forte abraço. Muito bom, viu? O que eu ia perguntar pro Sergião? Então, vamos fazer um ping-pong aí? Vamos fazer o ping-pong para encerrar. E também, quer deixar algum recado de rede social? Vamos fazer um ping-pong primeiro, a minha rede social é fácil, né? Sérgio Goleiro, só Sérgio Goleiro, né? Sérgio Goleiro. E você tem mais... Eu tenho a One Market Eventos, né? Que é a minha empresa de eventos, né? Que eu tenho, a One Market Eventos. E trabalho hoje... É isso aí. Só isso aí, tá bom. Então, Sérgio Goleiro no Instagram, é isso? Olha aí, galera do Verdão, hein? De todo mundo aí, do Flamengo, de todo mundo que o Sérgio é ídolo de várias torcidas aí, né? Sim. Nosso parceiro, então vamos seguir ele aí. E faz muita ação social, o Sérgio também. É verdade. É muito legal, né? Tava contando um pouquinho da história, né? Na pandemia foi gostoso que eu botava máscara, né? O pessoal não conhecia. Então a gente levava as coisas, as cestas básicas e é gostoso demais, cara. Eu me dei bem no Tinder, porque eu punha máscara. Tem muita gente que se deu bem. A mulherada falou, nossa, quando mas tirava... todas as fotos você tá de máscara. Eu falei, pandemia, porra. Né? O corpinho ajudava também. Então, é bom, né? Mas vamos fazer então um ping-pong, né? Jogo rápido. Sérgio, uma música. Cara, tanta música eu gosto. Sou bem eclético, né? O cantor, né, velho? Cantor ou dupla, ou
Leonardo, eu gosto muito do Zezé. Rapaz, Gosto, é bom de mandar conta. Gosto demais. Eu gosto de MPB também, Roberto Carlos. Então eu tenho um. Obrigado. Assim, grande Sérgio. sertanejo eu gosto muito. Sertanejo, você gosta? Samba raiz eu gosto. Pô, mas aí você tá... O rock, né? O YouTube, mais leve eu gosto. Uma banda, então, YouTube. Uma banda... YouTube. Você está fazendo uma salada mista aqui. Tem eu pagode, gosto. tem sertanejo. Gosto. Leonardo, Zezé de Camargo e a banda YouTube. Eu gosto muito, né? Eu também gosto. Sertanejo eu gosto bastante. Um ator. Raiz, então. Opa. Ator. Vamos pro rodeio, então. Vamos pro rodeio. Ator, você tá falando? É. Richard Gere. Tá aparecendo, hein? Lima Duarte. Eu gosto muito desses caras. Tem uns atores aí fera, né, cara? Eu gosto muito de filme, então... Eu não sei o nome dos caras, mas sou fã de... filme. Você é cinéfilo. Um filme. Filme? Um filme que você curte. Cara... Curtiu. Sem ser pornô. Busca da Felicidade, não sei se aí tem esse. Em Busca da Felicidade, tem. tem. É bonito. É bom, aquele com o Will Smith também, né? Aquele que ele vende aquelas máquinas lá. Como é o nome daquele filme? Cara, é superação demais. A Procura da Felicidade. Esse também da Felicidade. Cara, eu tenho... o Gladiador também sou fã. Assisti umas 5 vezes. Da hora. Então eu gosto desse filme demais, mas eu não guardo o nome, cara. E você assiste filme repetido, não tem problema. Já assisti uma vez, assisto de novo. 2, 3 vezes no máximo. Mas, por exemplo, a minha filha é mais nova, agora ela tá com 20 anos, mas, cara, eu passava a noite assistindo série com ela. Virava a noite. Eu adoro série, então eu gosto de TV. Um jogo inesquecível. 93, o final do Paulista. Pô, você tá de brincadeira. Melhor amigo do futebol. Cara, tive vários, mas o Marcão, né? Foi o meu irmãozaço, assim. Marcão, tem o Sampaio, o Ivair. Esse time de 93, eles me ajudaram muito. O Sampaio foi um cara espetacular pra mim. Eu fui estrear, cara, eu pegava assim, ele vinha pra ver se tá tudo bem. O César Sampaio, eu tenho ele com um cara assim que pegava carona com o cara, me ajudou muito na carreira. O Ivair, então, não se fala. O Marcão, não tem nem o que falar, né? O maior goleiro internacional aqui, hoje do mundo, aí, o maior goleiro do mundo. Cara, que eu vi jogar e que eu admirei muito é o Neuer, né, cara? Neuer? Agora tem um goleiro... Esse goleiro, Neuer. E eu gostava... Grande goleiro. Mas hoje em dia, eu queria saber, além do Neuer, hoje em dia, qual é o melhor goleiro da atualidade? Hoje? Você tá viajando, não era de todos os tempos. Mas o Neuer tá jogando ainda. Tá jogando? É lógico. Então, vocês são loucos, porque eu vi outro cara aí agora. Tem aquele do Chelsea, né? Não sei se é isso... Então, o Neuer é o maior... Peter Cech? Não, aquele foi... O Ter Stegen também é bom do Stegen. Barcelona, ele é alemão também. Mas eu gostava muito do goleiro de 82, que eu assisti a Copa de 82, e eu gostava de ver os goleiros. Então, eu lembro de muitos goleiros. Peter Shilton, Dassaev, o da Bélgica... O Schumacher, na Alemanha. Predon. Esse aí era fantástico. Schumacher, da Alemanha. Na Fórmula 1, da Argentina, o Pumpido, que pegava pênalti. Ele quebrou a perna, né? E aí tem o da Itália, que é o... Vocês estão falando de todo mundo. Dinozoff. Vocês estão falando de todo mundo. Estou falando assim, mas hoje, meu Deus, hein? Hoje, o programa é momento. O Neuer tá jogando hoje. Quem é o melhor goleiro em atividade no momento? Vocês estão falando de uma seleção de goleiros de Tem o Neuer, tem o Ter Stegen do Barcelona. Quem? O Ter Stegen, né? Ter Stegen. Nunca ouvi falar disso. Louco. Do Barcelona? Do Barcelona. Aí tem esse nome? O Courtois também é bom, mas eu não gosto muito do estilo dele. O Courtois da Argentina, do Real Madrid. Eu gosto do Barcelona, o Ter Stegen, esse nome aí, sei lá que é. Pô, você nem falar esse nome aí. Uma comida, Sejão. Cara, eu gosto muito do arroz, feijão, o bife, mas o feijão, salada, você insiste no feijão depois daquilo que você passou? Não, eu gosto ainda. Não tem trauma. Não tem trauma, não. Não tem trauma com uma feijão. Uma boa salada, macarrão. Eu teria trauma com feijão. Eu não tenho frescura pra comida, não. Então eu gosto, cara. Carne, ovo frito, pra mim, não pode faltar. Gosto muito. Uma bebida. Na roça, interiorzão, não tem esse negócio. E uma bebida? Cara, eu gosto de caipirinha, um vinho. Vinho é bom, hein? Vinho é bom. Porpeta, você gosta também de vinho? Depende de quem tomar comigo, é bom. Aí fica bom. Qual foi a partida mais... você já falou, né? Mas agora, tipo assim, seleção brasileira, qual foi pra você o melhor time? Não ganhou, de 82, né? Pra mim, eu assisti esse jogo, tinha 12 anos. Essa seleção foi fantástica. Mas a de 2002, né? Que ganhou, o que o Marcão jogou. Acho que essa seleção ela agradou muito também. E o maior Palmeiras
de todos os tempos? Para mim, 93, 94, depois 96, 99, os mesmos jogadores que praticamente jogaram, 93, 94. Agora, tem a época do Ademir, tem os caras lá, eu não lembro, mas... Academia. Palmeiras Academia, como você lembra? Jogava sem personal trainer. Tinha Pipo, Pipino, Pompeu, Pepeu e Pepola. Na frente, Milton tropeço, caia para a esquerda, caia pela direita, acabou caindo fora do time, exclamação. Como vocês não se lembram disso? Deu uma aula pra ele. Tinha o Berdan Tatame. Cada jogo era uma luta. Meu Deus. Só um pouquinho de conhecimento para vocês. São leigos. Leigos é quem não sabe, para quem não sabe. É o vencedor das batatas. Qual é o maior sonho É o seu maior sonho, Sérgio? Cara, eu realizei meu sonho no esporte, assim, muito, graças a Deus, jogar num time como o Palmeiras. Realizei. Agora, eu tive uma frustração, nunca fui para a seleção, né, brasileira. É isso que eu ia perguntar, você nunca foi para a seleção? Nunca fui convocado. Meu maior sonho era ser convocado. Em 2002, eu esperei a convocação como se fosse para ir para a Copa do Mundo. E aí o Rogério Ceni foi convocado e eu estava muito bem. Eu falei, agora eu vou, né? E o Marcos estava machucado, eu estava jogando muito tempo já. E todo mundo falava que você poderia estar nessa lista. Em 2002 era o Filipão. Era o Leão. E o Leão gostava muito de mim, cara. Não sei... Leão. Aí ele convocou o... Cara, eu tava sentado assim, esperando. Eu falei, nossa, vai ser agora. Se eu fosse convocado, ia soltar Rojão. E aí não fui. Foi o Bosco no meu lugar, do esporte. Falei, agora não. Aí eu pensei comigo, eu joguei a bola, falei, nunca mais você. Porque se eu não fui aquela vez. Então essas coisas que eu fiquei frustrado, mas depois... Falei, Depois o Filipão assumiu, né? Você sabe, assumia e tinha melhores chances. Mas aí um grande goleiro, o Sérgio Marcos, estava catando tudo e eu não podia fazer nada. Meu objetivo é tirar o Romário. Era só isso. Deixar ele chorando, ele chorou por tua causa, né? Deixa ele chorar lá pro lado dele. E nessa Copa do Mundo, quem que você achou que foi o melhor goleiro? O goleiro da Argentina ou aquele do Marrocos? Ou teve algum outro? O da Argentina foi fera demais. Você viu o gesto que ele fez lá? Ele foi fera demais jogar, mas depois faz esse gesto, mas bicho o goleiro é doido, né? E esse é doido mesmo. Mas ele fez a defesa lá no último minuto, né? Que, de pé ali, que foi fantástica. Porque aquele gol, acho que foi até o Mbappé que saiu na Caru. Aí acabava a Argentina, né? E, o Messi, eu tava torcendo pra Argentina, porque o Messi... Você tava torcendo pra Argentina? Tava. E o Messi tinha que fazer aquela Copa, tava torcendo por ele. Por tudo que ele fez pelo futebol, pelo que ele representa, né? Sim, isso é verdade. Mas eu torci pra Argentina. Assim, queria muito que a Argentina fosse campeã. Eu torci pra França. Sabe por que eu gosto da Argentina? Sabe por que eu gosto da Argentina? Se o nosso país tivesse a garra que a Argentina tem... É verdade. Nosso time tinha muito bom. Não só o nosso time agora, todos os times. Que a Argentina, velho, a garra dos caras é diferente. O Emiliano Martínez. É verdade. Mas vou falar uma coisa também. O Mbappé, ele quase virou o jogo, mano. Não, ele sozinho lá tava virando o jogo. Se desse mais 5, 10 minutos ali, eu acho que virava. A França jogou e outra coisa. O que eu achei, a França, ela foi prejudicada porque ela jogou sem 7 titulares ali, né? A maioria dos 6 titulares não tava jogando. Nem tanto. Não, nem tudo, não. Teve uns 6 que não estavam jogando, não era? Não. 6? Não tinha o Benzema. Não tinha o Pogba, não tinha o Dembélé. Não tinha o Sofibá, não tinha o Tipibá. A França teve problemas de contusão mas uns para 5 ou 6. A lista final da Copa do Mundo. Mas a partir daí era o time de mas jogou de igual para igual. Foi um jogo. Mas tinha 5 nomes, tipo, vai Benzema, Pogba, um monte de caras. Bate, tem vários ali, né? E Dembélé. Sim, a França, na hora da convocação, sim. Eu pensei que você estivesse falando durante o torneio. Não. Eles não levaram os melhores que estavam machucados. Mas teve uma seleção também que eu apostava muito nela e eu gostei muito de ver ela jogando. Depois a Espanha também foi muito bem. Eu achei que a Espanha jogou bonito, sim. Mas do nada ela também deu uma... A Espanha não tinha centroavante, né? Esse foi o grande problema. Para quem colocasse a bola dentro da rede, né? Tem um jogo Espanha e Alemanha. Foi. Que jogo foi aquele? Foi jogão. Né? Cara, que jogo fantástico. Foi. Então você, o goleiro da Copa foi da Argentina. Emiliano Martínez. Foi o goleiro da Copa, eu acho. Legal, Sérgio. Legal. Muito obrigado, Sérgio. Quer deixar algum recado aí? Palmas pro Sérgio aqui. Como diz o meu amigo Marcelo, foi um prazer, fela. Brincadeiras à parte, obrigado. É um prazer falar com vocês a nossa história. Obrigado por ter
me permitido aí falar um pouco da minha história, né? Eu falei Pô, bastante. que isso, não. É bom, pô. Mas é bom a gente contar um pouco daquilo que vivemos e futuramente eu quero também deixar aqui que eu vou fazer uma escola de goleiro, né? Ah, vai fazer Eu tenho uma escolinha já assim, já no papel, né? E futuramente eu quero fazer a minha escolinha, meu espaço para treinar os goleiros e deixar um pouco daquilo que eu aprendi. Me convoca aí na abertura, no lançamento. Opa, com certeza, você vai estar lá, vocês vão estar lá. Vamos estar, com certeza. Quem sabe no ano que vem aí já vou... Eu também sei cantar, né? Não sei se você sabe. Eu vou fazer isso. Você foi Salão, goleiro, é isso? salão. Eu já fui goleiro, já tinha luvas. Goleiro, né? É verdade. É verdade, uma curiosidade, porque o jogador ele tem um cara que amacia a chuteira, não é verdade? Né? Tem. Um cara que amacia a chuteira. Laceia, né? Que fala, ó, bota Laceia a pra lacear. chuteira. E o goleiro tem alguém que laceia a luva? Não. Eu nem deixava ninguém botar minha luva. Não deixava? Tinha essa superstição. Eu falava, Da micose também. Não, e outra, se você saber... porque às vezes passa... Não sei, eu não deixava. Pá. Opa, não mexe na minha luva não, antes do jogo. Se tem deixar, essa colocar... coisa. eu... Passa luva pra mim é energia sagrado. ruim. Os caras falam, essa coisa quando ruim. fecha o contrato, fala, não vai ganhar não sei quantos milhões e mais Luvas. Mais luvas. E você também ganha. Como Muita é que o luva goleiro, da Sport, o goleiro eu- ganha só, duas vezes? as Duas luvas? vezes a luva. Né? A luva de jogar e a luva. Valeu, Sérgio. Muito obrigado. Valeu, Muito Sérgio. feliz de Obrigado, ter o hein? Sérgio Foi legal aqui, demais. cara. Sou Parabéns seu pelo fã. programa, né? Galera boa. É. Galera com podcast aí. Obrigado por você ter Podcast. vindo. Você sabe que a gente convida quem a gente é fã, né? É isso aí. E você é um cara que, pô, ao longo da minha carreira, porra, sempre foi um cara... Pô, o Sérgio é um ídolo e sempre foi muito gente Eu boa. sou seu muito fã legal. também. Ah. Você é um cara que eu gosto porque imita bem. Esse aqui Esse é cara é fera. fantástico. É, É o melhor humorista espontâneo do e, Brasil. assim, pra mim, Obrigado. se não for o melhor, é o melhor. Obrigado, Sérgio. Parabéns. Deus abençoe e que a gente consiga aí, né, novamente estar juntos em outros momentos. Com Obrigado. certeza Deus vai estar abençoe o convidado aqui programa. para outra mesa. Outra mesa quadrada. Um abraço a todos né, Valeu. que Então, compartilharam né, da presença aí. com certeza. Então, galera, sigam aí a Galera Gol Podcast no YouTube, no Instagram também, Galera Gol Podcast. Já deixa seu like aí, compartilha, manda a entrevista do Sérgio pros palmeirenses aí, pra galera toda. E Tem muita história legal. hein? o meu Instagram, Alexandre Porpetone no Instagram. E o meu Fernando Fontana Oficial. Sigam lá também, lá no Instagram. Gente, Beleza, a gente valeu, foi legal demais. Estamos aqui no Estúdio 3 Telas também, depois dá uma olhada no Instagram deles, Estúdio 3 Telas, top demais. E brigadão, Fefão. Valeu, Porpeta. Valeu, Sergião. Obrigado, Fefão. Encerramos Obrigado, mais um Porpeta. Galera Gol Podcast. Valeu!